live mais perifa técnica do planeta, porque ela é podcast, agora é live. E nesse episódio a gente vai falar sobre sindicatos e especialmente o SindPD aqui de São Paulo. Antes de começar a pauta e apresentar os nossos convidados, que vocês já receberam os spoilers durante a nossa semana, a gente spamou a internet com esse conteúdo. Antes de iniciar formalmente aqui apresentando os convidados, gostaria de deixar alguns recados aí, né? Antes de tudo, tomara que o meu áudio esteja gravando também. Desenvolvedores que você tem aí, que eu tô ligado. Todo mundo tem de desenvolvedor, quem é da área, de grupo de suporte, manda pra aquele amigo que você acha que é importante estar aqui ouvindo esse assunto. É importante. Esteja aqui. Assista esse assunto. A gente tá vivendo aqui, não só de São Paulo, Brasil inteiro. Então, assim, quem quer entrar na área, quem já é da área, compartilha, manda pra aquele seu amigo que pensa, quer entrar na área de TI, e não só TI, né? Já fala de sindicato, especificamente de SindPD, mas assim, a pessoa que ainda não sabe como funciona, pra que serve, quais são os direitos, deveres, responsabilidades, pô, lá de hoje tá muito foda. Exatamente. E antes de começar, a gente tá sem nosso QR Code, tá, por aqui, mas vai adicionar aí nosso QR Code do Padrim. Dá um salve aí pros nossos padrinhos, vocês que financiam, como quer que vocês, como o Capitão Nascimento, você que financia essa merda. Então, muito obrigado aí a todos os nossos padrinhos. Quem puder colaborar aí é muito importante pra gente conseguir continuar com as nossas lives quinzenais, continuar divulgando, continuar nesse ambiente lindo aqui. Como de costume, a gente tem aqui nossa equipe técnica por trás. O Gustavo tá ali no chat, o Marcos ali nas fotografias na rede social, o Sérgio nos cortes e o Mano. Pedro, que é também aqui participante do sindicato e assessor do Antônio Neto. Gostaria de deixar todo mundo aí que estiver no chat, dar um salve aí pra gente. Junta nossa soberana, galera. Eu ainda não entrei no chat aqui, eu vou entrar daqui a pouco, mas vou entrar no chat e a gente vai conversando. O Gustavo ali também tá interagindo com vocês. Então, a gente tem os comandinhos aí do chat, né? Se vocês quiserem os comandinhos aí de Pix, essas coisas, tá tudo aí no nosso chat da Twitch. E agora, começando com as apresentações formais. Eu vou começar aqui pelo nosso amigo Antônio Neto. Antônio Neto, esse que é filho e neto de ferroviários ligado à luta dos trabalhadores. Desde cedo participou dos movimentos de redemocratização do Brasil. Na política, participou ativamente dos governos federais, como membro de conselho de desenvolvimento do ex-presidente Itamar Franco e Lula. Esse período ajudou o então ministro Ciro Gomes a instituir a lei que garantiu aos trabalhadores a participação no lucro e resultados das empresas. Ele é analista de sistemas e formado em administração. Ajudou a fundar o SindPD e a Central dos Sindicatos Brasileiros. Além de clássico, analista de sistemas. Faz só análise. O BTT. Isso, na cidade de São Paulo, onde foi candidato a deputado federal e também participou foi funcionário de diversas empresas, IBM, e ele vai dar um pouco mais de falas aí. E eu agradecer aqui pessoalmente o tempo que você cedeu e esse espaço que a gente vai construir aqui junto com a nossa audiência aí, para começar a trazer essas pessoas. Vamos lá, Tonhão. Se apresente. Pedrinho que me acompanha aqui hoje, é um prazer estar com vocês aqui, a gente admira muito o trabalho de vocês. Esse espaço é importante e fiquei feliz de saber que quebra deve quer dizer quebrar de desenvolvimento, né? Development, né? Isso, exatamente. Chique no último, brincadeira. Mas é isso, nós estamos aí para... Espero que seja a primeira de muitas. Não, a primeira de muitas. Com certeza. Antes de passar, só queria fazer as palavras do Reginaldo minhas também, agradeço muito a participação de vocês, já agradecer depois no final também, mas muito legal de construir. E essa ponte que ela existe, mas ela precisa de mais alicerces, né? Entre população, entre trabalhadores, sindicato, entender um pouco mais. A ideia de hoje é questionar algumas coisas também, mas principalmente fazer disso quase que um workshop para entender a na história do Brasil e nas nossas vidas como trabalhador, né? Então, muito legal de vocês dois. Muito importante para ajudar a mudar essa narrativa antissindical. Exatamente. Principalmente. É isso aí, fundamental. E como nosso convidado aqui para ajudar nas discussões e nos debates, fundamental é o socialismo, camaradas. Da década de 70 e 80. O resto é história. No começo dos anos 2000, por influência do hip hop e por movimentos anti-globalização, como a campanha contra a Alca. Atua como profissional de tecnologia desde 2007, tem passado por diversas áreas e empresas dessa indústria. Fundou a Opala, o cara não ia falar. Empresas de tecnologia que atendem diversas organizações de movimento social, jornalismo independente, sindicatos, ONGs e outras vertentes. Atua como militante da Uniafro Brasil, organização do movimento negro que atua com foco na educação popular, em diversas quebradas do Brasil. É fundamental, né? Amante de cerveja. Acho que em live é a primeira vez. Tô dando os pulos, galera. Você tem alguma fundação no Cruz? Não. A pandemia acabou que montamos ali, né? Um podcast que fala de cultura, fala de literatura. Ok, galera. Sigam lá. Vai desvirtuar muito. Militante em casa, né? Debates políticos em casa. E aí eu me interessei muito pelos movimentos de globalização ali no começo dos anos 2000, né? Porque você tinha acordos de livre comércio, né? O que propostos pelos Estados Unidos, né? Outros pelos países europeus, dessa União Europeia depois, né? Mas tratados de livre comércio entre países ricos e entre países pobres, onde nesses tratados a gente, né, entrava com a bunda e que tiveram no começo dos anos 2000 um movimento de globalização muito grande, né? Um desses dos maiores projetos, né, de livre mercado era a ALCA, né? A área de livre comércio das Américas, né? Onde teve uma campanha gigante, cara, em 2002, né? Ó, o Fragoso ali no chat. Foi uma campanha popular que você montava um comitê contra a ALCA na sua rua, na sua escola, e a gente teve 10 milhões de votos contra a ALCA, né? Não votinha ali, cada um fazer sua urna e tal. E foi das minhas primeiras experiências militantes ali, foi no comitê contra a ALCA, e enfim, foi mais ou menos isso. Só pra É importante saber, porque isso aqui foi um movimento fortíssimo. Isso aqui era os Estados Unidos que transformarmos em quintal deles, né? E essa aliança aqui, os tratados, tem muita coisa... A gente não é, não, né? Falou, desculpa aí. Teve a culpa dos presidentes, os sindicalistas fizeram um puta no mato muito forte, né? Fizeram um paralelo lá, falei na Praça de Maio sobre isso, e tem até uma faixa de nome lá, chama-se Alca é o caralho. Só pra manter o microfone baixo, já teve experiência de ficar um pouco baixo. Não evitou o Brasil tomar golpe e se fuder, velho. Qual a posição do Brasil dentro do contexto TI global, né? Se não se perde, se esquece, a gente acaba esquecendo qual que foi os movimentos que antecederam aos nossos atuais, né? E esquece de aprender com eles, né? Isso aqui nasceu na Sul, né? Nasceu a União dos Povos A ALCA também, que era a alternativa bolivariana para as Américas, né? Mas nasceu um pouco ainda, né? Os países da América, que é muito importante. Exatamente. Substitui o ALCA. Mais palmas. Tá vendo? Tem bastante coisa pra caminhar aqui. Agora, não, nada disso, cara. Contexto que o papo, porque ia começar com um papo bem básico aqui, acho que é pra dar esse pontapé inicial do que é o sindicato, se o sindicato só serve para o dissídio e como o SindPD foi formado. Aí você pode falar um pouco da história aí também. O dissídio. Tá estruturado hoje, como que ele tá funcionando. O sindicato começa... Serve para agitar greve, galera. Que antigamente era trabalhador de processamento de dados, pela regulamentação da profissão, lá na década de 70. O primeiro projeto é de 76, em plena ditadura, para organizar. E aí
Em 84, a gente decidiu, que a gente montou no Brasil inteiro, os APPDs, Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, que era quem conduzia a luta pela regulamentação. Nós sempre achamos que é muito importante você dar a esse profissional eu diria assim, uma visibilidade, porque a gente é muito invisível. Então, dar uma visibilidade seria reconhecer a profissão. Então, nós tínhamos lutas muito pesadas, do tipo jornada de trabalho. Você pega na área de TI, IPD da época, digitadores que trabalhavam em fábrica de lesionados. As pessoas pegavam o LER, que hoje chama DOT, né? LER-DOT. Era tendo sinovite outrora. Só pra vocês terem uma ideia, um excelente datilógrafo. A gente não sabe nem o que é isso. Mas, Hoje os jovens de 20 anos. Formado em datilografia, velho. por minuto. Esse é um excelente datilógrafo. Se você multiplicar isso aqui por 60 minutos, dá 7.200 Certificado. Um digitador fazia 20 mil toques por hora. Ó, quase 3 vezes isso aqui. Isso fazia com que as pessoas, tão rápido na digitação, que criavam um negócio chamado isso aqui, lesão por esforço repetitivo. E muitas mulheres sequer podiam segurar um copo na sua mão. E é irreversível. No momento que você descobriu essa doença... Não, peraí. Vou fazer um adendo aqui, cara. Tá misturando as coisas, bicho, meu. Ó, eu fui ter acesso ao teclado na década de 90. As pessoas ainda tinham LER e, meu, esse negócio aí de teclado... Ah, tem nada a ver isso aí, velho. Tá viajando. As máquinas de escrever era castigo, velho. Então, se alguém não pegava o LER com aquela craquela, ia pegar com o quê? Você pode parar, mas ela não requisita. Ela para de... Você continuar, ela vai atrofiar seus músculos. Todas as lutas, não só digitadores, operadores. Você sabe uma vez, eu estava em São Bernardo, na Volkswagen, e os trabalhadores estavam muito zangados com os metalúrgicos, porque fizeram uma greve, fizeram aquela cobra séria, estava engraxada na corda e tiraram por dentro da área dos mensalistas e tiraram todo mundo com aquela corda. E aí nós fomos uma assembleia, que eles queriam que nós os representássemos. E Vicentinho, grande amigo meu, presidente da metalúrgica, disse, não, esses caras do mensalista, tudo com ar-condicionado, não sei o quê, lavada. Chegou a minha hora de falar, eu falei, olha, Vicentinho, é por isso que eles não querem que você represente eles. Você não tem ideia. Aquele ar-condicionado que está lá não é para ele, é para o computador. E isso, além de tudo, gera problema de saúde para ele. Porque lá dentro da sala do computador está 18, 19, 20 graus e aqui fora está 35. Ele entra na sala do computador, 18, 35, sai, dá choque térmico. Então ele pega tendinocilovite, quando digita, ele pega bursite, cistite, ele vai pegando tudo que é item que você imaginar das doenças não descobertas, que nós somos um novo operário. Sim. Operário sem calo nas mãos. Agora, temos todas as doenças. Doenças, por exemplo, raio-ionizante dos próprios Oncológicas. Antigamente nos terminais, seja excesso de horas sentado, não tinha nenhum posto. Eu fiquei com a cadeira aqui, que é uma delícia, mas se você pegasse o outro os terminais eram todos fixos e as cadeiras não tinham mobilidade alguma. Foi vitória dos trabalhadores. Quem é que faz essa vitória? Hein? Quem faz essa vitória é o sindicato que organiza a luta dos trabalhadores. Então, por exemplo, jornada de trabalho, a gente foi lá e criou a INR17 em 1990. Que ela fez o seguinte, não pode pagar por produtividade. Os perfuradores de cartão, digitadores, ficaram loucos, porque é o que dava dinheiro. O patrão veio o seguinte, se você digitar, para selecionar, você precisava digitar 12 mil toques por hora. Esse era o mínimo. Daí para cima é produtividade. O que você digitasse, você ganhava. Prêmio por produção. Isso era fábrica de lesionados. Então a gente faz uma lei que diz o seguinte, não pode. Não pode ter prêmio por produção. A jornada tem que ser de 6 horas. A jornada era de 8, 9 horas por dia. E outra hora, toda a entrada de dados, vocês que agora estão mexendo aí com computador, programando, toda a entrada de dados era feita através de digitação. Estão aí, vocês. Você não tá não? Cabra. Depois que veio com a barra e agora, quando você gera o negócio, automaticamente gera a entrada. Né? Você faz o sistema, gerou uma nota fiscal, já gerou entrada para cá, pagou ali, gerou entrada. Todas essas coisas, mas não tinha naquela época. Então todas essas lutas nasceram com o sindicato. O sindicato vem, ele nasce não só na área dele, ele nasce no mundo para resolver a luta entre o capital e o trabalho, para ele enfrentar o capital. Você escuta falar de 8 de março, todo mundo sabe por que o 8 de março é celebrado. Pode ser que muita gente nossa não saiba, na verdade, Júlia. Porque o patrão puto da vida com as mulheres de uma fábrica de tecelagem tocou fogo na fábrica. Eles fantasiam dizendo, não, foi um incêndio que teve lá, as portas estavam fechadas e morreram mais de 120 mulheres. Assista o vídeo do Ian Neves com os camaradas comunistas. Isso aí é fake news, velho. Dentro daquele prédio nos Estados Unidos. Que depois de não que não aconteceu, mas sei lá. As mulheres que morreram lá. Tem mais história aí sobre o 8 de março. Em Chicago, porque também fazia o quê? Luta. Vai voltar um pouquinho o tempo, você vai ver as condições de trabalho. Quem está pegando aqui hoje, nós estamos falando em 2021, e encontrando pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão. Como pegamos agora aqui lá na Serra Gaúcha dos Vinhos, na área dos vinhos, né? Ou como pegaram o arroz lá em cima, Uruguaiana, ou como pegaram aqui há poucos dias atrás em Ribeirão Preto, uma senhora que está 60 anos com uma família totalmente escravizada. Ou seja, vocês sabem melhor que o que significa essa porra de escravização. Quanto tempo faz? 1888? Olha, não é nada. Né? Então, o sindicato vem para organizar a classe trabalhadora. Esse é um papel muito importante, de representar uma categoria da luta. E o Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, assessor lá do Partido Democrata Americano, diz que o grande erro que foi criado nos Estados Unidos foi enfraquecer os sindicatos. Porque... Mas talvez enfraquecer o processo de concepção do que é um sindicato. Porque, ele tá falando de umas coisas históricas, cara, tipo, que não tem correlação nenhuma com a realidade do profissional de TI hoje em dia, tá ligado? Como é que essa luta se adaptou, sabe? Como é que essa luta se mobilizou? Como é que esses mesmos profissionais que, estavam lá lutando pelas suas condições de trabalho, não refletiram sobre o que vai ser as condições de trabalho no futuro? Como é que aqueles profissionais do futuro, quais vão ser, né? Eu não sei, parece que a velha guarda simplesmente decidiu ser gerente e, abandonou completamente. Ele fala na terceira pessoa de programar, tá ligado? Vocês aí programando, vocês. O que é processamento de dados se não é programar, tá ligado? Do que ele tá falando, velho? Sei lá, velho. Estranho. Esquisito. Dizendo que o juro, o tamanho que está no Brasil, é símbolo de morte. Não é brincadeira, é escorchante o juro aqui, porque o juro só tem esse tamanho no Brasil, não tem lugar nenhum no mundo.
Então o sindicato vem para isso, para organizar os trabalhadores. Por isso que a categoria, a gente é igual. Nós temos os mesmos problemas. Nosso problema é diferente do problema do metalúrgico, é diferente do problema do químico. E nós, por que eu digo que somos categoria diferenciada e queremos regulamentação? Desde 78 não conseguimos. Sabe por quê? Porque aonde você for trabalhar, você é um profissional de TI. É diferente você trabalhar, comerciário também, onde ele trabalhar ele é comerciário, ele é vendedor, então ele vende. Advogado tem, médico tem. Porque então, se você pega um analista de sistema, ele vai trabalhar no hospital, ele continua sendo analista de sistema. Vai trabalhar na metalurgia, ele continua analista de sistema. Você vai trabalhar no comércio, ele continua analista de sistema. São essas coisas. Então, dentro dessa coisa que é homogênea entre nós, organizar as nossas coisas, né? Primeiro, ver pisos por categoria, organizar jornada, proteger os trabalhadores com uma convenção coletiva. Se der moleza, meu amigo, capital, não tem amigo não, viu? Tem interesses. Vale até comentar algumas das conquistas também, né? Pra quem tá assistindo a pergunta, né? Uma pergunta de brincadeira, mas que a gente ouve muito, né? Sim. Esse cara Só serve pedir isso, só lembra anualmente. E tal. Mas legal de a informação que a gente pode tirar direto do site do CINPD, né? Que você até comentou, da redução de jornada de trabalho, então ditadores foi pra 30 horas, né? Acho que era 36, se não me engano, foi pra 30. Profissionais de TI, baixou de 44 pra 40 horas. Teve o trabalho que o senhor fez direto com o senhor, né? Vai lá, isso. Diretamente com Me deixa jovem. Mas o CINPD trabalhando com PLR, então eu até peguei hoje os dados de 2017, teve mais de 2.100 acordos, né? De PLR. Então, assim, quem pegou essa época de 2003, 2010 ali, virou desenvolvedor, como é o meu caso de bastante gente aqui, a gente já pegou bastante coisa diferente, né? Sim. A gente tá vendo uma mudança agora, também decorrente da pandemia, então tem novos desenvolvedores que já tá pegando home office, a gente não começou assim, mas mesmo assim a gente pegou muita coisa que tava já melhorado graças ao trabalho do coletivo de trabalhadores, do sindicato e tal, e acho que é legal. Mas você citou um negócio que vale a pena que as pessoas saibam. PLR estava na Constituição desde 46. Mas como todos os direitos dos trabalhadores que estão na Constituição, tem lá uma vírgula que diz que será regulamentado em lei. E em dezembro de 94, Itamar e Ciro Gomes editam uma medida provisória regulamentando a PLR, perfeito? E virou lei só em 2000, Sim. 6 anos depois. E ainda hoje, a PLR, ela tem algumas aberrações, né, cara? Você tem empresa que a PLR é fixada antes. E tem empresa Isso é cala a que... boca, cala a boca na PLR. Tem empresa que joga O cálculo é de um jeito impossível joga a do PLR lá trabalhador, em cima para reduzir seu salário. Então você tem um salário hipotético aqui, eu vou colocar 10 por uma questão de cálculo, pra ficar tranquilo, né? Então você tem ali um salário de mercado padrão, de desenvolvedor da linguagem X, né? Senão fica briguinha no chat. Mas né, da linguagem X, né? O cara pleno ganha 10, né? E a empresa negocia com ele, ó, eu não vou te pagar 10, eu vou te pagar 8. Ó, tem uma só que na pergunta PLR você vai boa receber aqui, ó. 2 vezes 10. Um comentário não massa, vai pro cálculo de férias. mais interessante do que está sendo falado aqui. Peraí, eu não sei se tem a ver com a nossa área em específico, tá ligado? Eu acho que, é uma luta que toda a classe trabalhadora tem que fazer com relação à sua participação no seu ambiente de trabalho, tá ligado? A PLR é um cala-boca e, trabalha aí, tá ligado? Ó, você tá participando nos lucros, tá ligado? Sabe? É a mesma coisa que você remunerar o bônus em ações ao invés de dinheiro, certo? Sei lá, não acho que tem necessariamente nada a ver com TI, sabe? Eu tô achando que tá faltando o diálogo ser com relação à categoria e à realidade da categoria, meu. Quem já trabalhou com TI no Brasil sabe que a maioria não trabalha com carteira de trabalho, trabalha como PJ, trabalha com N outras formas flexíveis de trabalho, sabe? Tipo, não existe muita regulamentação da profissão em si, e o sindicato não existe, cara, que isso, nunca vi, nunca vi. Nem no dissídio você vê o sindicato, porque, a maioria, sei lá, pula desse, tá ligado? Você não é necessariamente obrigado, você é obrigado a pagar pelo sindicato da sua categoria, mas você, existem formas de você se desobrigar de ser colocado dentro de uma categoria, porque, veja bem, eu me enquadro, na verdade, como administrador aqui. Mas olha a pergunta que foi feita aqui, ó. Mas, Antônio, regulamentação não tem um lado só de proteger os trabalhadores. Houveram propostas que desobrigavam formação acadêmica. Teve a proposta de regulamentação bolsonarista lá em 2018, que além de obrigar a formação acadêmica, tratava todo dev como possível autor de software de controle de tráfego aéreo, hospital, pouquíssimo diferente da sua versão da década de 90. Para falar de regulamentação, tem que deixar claro qual o posicionamento sobre essa questão. É um ponto, tá ligado? Tipo, regulamentação para regulamentação é neutra. O cálculo geral e a PLR entra como malandragem, né? O cálculo do lucro para Vou dar uma cor para você te ajudar mais ainda. Isso é um dinheiro bom, a empresa não paga tributo nenhum sobre isso. Exatamente. Eu reclamei como ele está fazendo agora, quem foi falar, como é que vocês vão regulamentar a tributação de lucros e dividendos? Que o Bom é socialismo, cara. Isso. Você foi no pagamento. Como o PLR. Porque o patrão paga. Falei, como assim? É tabela normal do imposto de renda. Muito alto. Imposto. Ele arrecada. Quem paga imposto é o consumidor. Até a contribuição sindical patronal está na planilha de custo dele. Ele só arrecada Dinheiro é imposto. sempre bom, Feita essa, como que é toda essa estrutura assim? Eu acho que é uma dúvida, pode ser uma dúvida simples, mas eu acho que muita gente ainda tem essa dúvida assim. Não, há uma narrativa de classe, né? Nós temos 3 tipos de acordo que a gente faz no mundo. Acordo por empresa, o acordo geral da categoria, que vale para todos os trabalhadores no estado de São Paulo. Eu represento o CNPD, represento os trabalhadores no estado de São Paulo. Sim. Porque tem sindicato que é municipal, que esse é o mínimo. Então, comerciários de São Roque, são só de São Roque. O CNPD representa todas as empresas, os trabalhadores de todas as empresas de TI do estado de São Paulo. Você tem por empresa, a categoria, aí eu posso fazer um acordo por empresa. Por exemplo, esse ano, só por empresa, está no mediador, tem mais de 70 acordos coletivos lá colocados. Este ano a gente assinou mais de 700, que é outro acordo individual por empresa. Só para vocês terem uma ideia. Então, como é que funciona essa brincadeira? Bom, você tem
No Brasil, eles confundem muito representatividade como representação. E cobram muito, o sindicato não é representativo, não tem sócio. Não. Nosso problema é que o sistema sindical nosso, nós representamos toda a categoria. Sócio ou não sócio. Quando eu assino um acordo coletivo, que é por empresa, vale para todos os sócios, todos os trabalhadores da empresa. Não é assim, quem é sócio que tem direito. Em alguns países, o acordo vale para quem é afiliado no sindicato. E se você for na justiça civil, uma associação, Isso é bem uma ação importante. só vale para os associados. Aqui não. Aqui é erga omnes, que é uma palavra bonita que diz que é para todo mundo. E aí começa essa briga. Não, eu não quero pagar nada para o sindicato. Mas aí o sindicato pega, eu trouxe até para vocês aqui, ó. Essa é a nossa convenção coletiva. Tem 75 itens dela. Ó, 73ª, não é brincadeira não. Mas tem que 75 formar e informar a cláusulas. porra da população trabalhadora, caralho, tá ligado? O sindicato não aparece na universidade, velho. Não aparece no centro de formação. O maluco sai formado em TI achando que é o Steve Jobs, velho. Que porra, mano. Quem vê o sindicato, caralho, tá ligado? É óbvio que é isso, mas e daí, velho? Tipo, é aquela coisa que você é obrigado a seguir as leis brasileiras porque ele nasceu no Brasil, né, velho? Você não escolheu, tá ligado? Falar, assina aqui, ó. Tipo, vou seguir tudo. Não, tá ligado? Caralho, a convenção, porque você é profissional da área de TI, em São Paulo, vai ter que pagar pro SINDPD, é a organização que te representa, tá ligado? Não tem escolha na jogada, tá ligado? Diferente de em outros países que não necessariamente seja um modelo bom, onde você tem que ter a associação, né, explícita, tá ligado? Você tem que falar, não, eu quero me sindicalizar a esse sindicato, é isso que vai me representar, é assim que eu vou me agrupar. Mas tem mais aquele efeito de politizar o trabalhador, tá ligado? De falar, pô, eu tô fazendo alguma coisa com relação à minha categoria, à minha classe de trabalhador, eu não tô simplesmente na inércia do tipo, it happens to be, tá ligado? Não tem uma cláusula, eu desafio a qualquer um que queira vê-la, se tem alguma coisa que equivale à lei. Todas, sem exceção, as 75, melhoraram a lei. Ou seja, o SINDPD fez um trabalho que melhorou, por exemplo, o cara casa, lá na casa, que é uma coisinha simples, né? Todo mundo casa. Aí tem os dias de folga lá pela CLT, são 2 dias úteis. Aqui são 5 dias úteis. Só esses 3 dias úteis, 3 dias corridos que o sindicato lhe dá, é mais do que você contribuiria pro sindicato ano inteiro. Sim. Só que beleza, ó, eu quero ver isso. Aqui você tem. Eu tento pausar o recording e nunca consigo. E de 540 dos 2 ao 6º ano. Isso aí, já por mês. Vou deixar Uma vez por rodando, ano, mas vou por ter que mês. dar uma saída. Homens e mulheres, que é outra coisa que da nossa categoria. Você vai em qualquer outra categoria, é só pra mulher. Aqui é pra homem. Todo mundo fala que ele tem um vale coxinha de R$ 23,93. Tem mesmo. Mas isso aqui é pra todos os trabalhadores do Estado de São Paulo, é o mínimo. Ninguém pode menos que isso é vezes 22. São 22 dias no mês que na média dá de dias úteis que você trabalha. Então todas essas coisas são conquistas tiradas a saca-rolha. Não é fácil enfrentar o patrão. PLR também não é simples, ninguém quer dar. Você pensa que o patrão quer transferir dinheiro para o trabalhador? E se o patrão falar, olha, a gente só consegue dar uns 300, 400 reais para o trabalhador, eu topo na primeira vez. Qualquer coisa que eu tomar dele vale a pena. Eu tirei dele para você que é trabalhador. Depois vai começar a criar a cultura do PLR. O PLR, na verdade, ele tem a virtude, a gente discutiu lá em 94, com o Ciro, ele tem a virtude de fazer a alavancagem da empresa, melhorar o clima da empresa. Não é para ser usado como dinheiro paralelo de salário. É para você ter uma metodologia, você ter uma meta por indivíduo, seja meta individual, coletiva, seja o que for, para você poder orientar suas equipes. Dizer, Mas essa regra fica na mão do patrão, né? não, você pode criar comissão e discutir isso junto, aceitar ou não aceitar. O problema é que as pessoas, assim como o condomínio que a gente preside, ninguém quer participar de nenhuma discussão e depois reclama de tudo. Então as assembleias são assim, nós fazemos assembleias anuais, uma vez por ano, e a assembleia da categoria, para dizer o que nós queremos reivindicar com o patrão. Vai negociar com o patrão a convenção para o Estado inteiro. E essa ela é aberta para todos os trabalhadores. A última nós fizemos online, tinha 4.000 pessoas participando da assembleia. A outra é por acordo por empresa. Aí eu convoco os trabalhadores daquela empresa, todos os trabalhadores, também aberto um like, nós temos feito muita assembleia virtual. Então mandamos link para todo mundo participa da assembleia. Não tem desculpa para não participar da assembleia. E também tem PLR também. A hora que você cria uma comissão, elege uma comissão da empresa, debate, o grande problema das comissões é a questão que essas comissões, como não tem estabilidade do emprego, todo mundo fala, não sei o que, isso aqui, é o guiso no pescoço do gato. Se você tem estabilidade, você topa peitar o patrão. Na CIPA, por exemplo, você consegue. Caso disso que a CIPA tem. De PLR, você não consegue. Concorda? Se você é dono do meio de produção, você nem tem patrão. Porque quem é que tem o dado efetivo de como a empresa está? São os trabalhadores. Então o cara vem lá. Não, a gente pode fazer isso. O cara sabe. O trabalhador sabe se a empresa está indo bem, sabe se está indo mal. Ela sabe tudo. Nós estamos cansados de ver, Júnior, empresa pobre e patrão rico. Caralho. Porra, Então, mal da série, Tirar isso para a mensalidade da escola. E aí chega um carro novo lá, não sei o quê. Ou seja, mas para isso precisa ter unidade. Então quando a gente fala de sindicalização, ele se filiar ao sindicato, que aí ele tem um contato direto com o sindicato. Ele põe lá o e-mail dele, não é e-mail corporativo. Primeiro corporativo eu mando lá. Vamos lá, imprensa@sindpd.org.br. A empresa bota lá. Já viu? Não deixa entrar. A empresa nos dá para convocar os trabalhadores para a PLR e ela mesmo bloqueia. Então, se você tiver sócio, você tem lá. E aí, quanto mais, eu pego uma empresa, por exemplo, que tem 200 empregados. Se eu tiver 50% filiado, a empresa me olha de um jeito. Se eu tiver filiado, ela me olha de outro. Se eu tiver carta de oposição à contribuição, ela fala assim, eu passo patrão. Eu tô te ouvindo, mas é que o áudio tá saindo todo esquisito aqui. Saindo no lugar errado. Vai ter tudo bem. Fica o dia inteiro lá. Manda busão levar. Você entendeu? sim. E aí, quando você fala de contribuição sindical, tem que Sei lá como configura isso no Discord. são muito inteligentes, não sei como é que cai nesse conto do vigário. Todo mundo Mas falou tô que a ouvindo. contribuição sindical Você compulsória, fala, que era aquela de um pode dia de trabalho por ano, perfeito? Isso foi um golpe. Veja vocês, Foi um golpe na olha, peça. a média salarial brasileira não chega a 3 mil reais. A média salarial brasileira, eu vou arredondar para 3 mil, como o Júnior falou, só para fazer a conta aqui. Então vamos calcular. Um dia dá 100 reais. Um dia de trabalho dá 100 reais. Olha que loucura.
Você divide por 12, dá R$ 8,33. É o que você pagaria pro seu sindicato. Não mata cigarro. Não dá, não dá. Veja que maluquice que eu tô falando. Todo mundo acaba com a contribuição sindical, como essa porra fosse. Se tivesse- A contribuição assistencial, que é aquela história, vai pagar, porque o sócio tem desconto na contribuição assistencial. A gente faz um desconto de 50%. Para incentivar você a ficar no sócio. Mas se você pagar o teto, você vai pagar R$ 50 por mês, que hoje é 50 teto. Em teto. É 1% do seu salário limitado a R$ 50. 12 vezes 50, dá 600, você vai pagar R$ 600 no ano. Divide isso aqui. Pra ter assistência jurídica, pra ter... Essas conquistas que eu tô te dizendo. Porque Não, quando eu show assino pra pra você que não é sócio, pra ele que é sócio, você fala, É só que o áudio tá saindo se pelo. alguém tá fazendo isso hoje na sociedade, O áudio papel do. sindicato, se vai valer pra quem? Né, Juiz de direito do já tá Antônio dizendo, tá só vale saindo pra pelo quem meu contribui. fone. Se você não contribui pro sindicato, não tem jeito. Isso, isso eu é tô assim, saindo pelo Como, computador. por exemplo, o Reginaldo ele é filiado ao SINDPD e ele tem algum direito ou dever O Discord ele tem essas coisas, ele fica te perguntando, você quer trocar o seu dispositivo de áudio? O que mais moveria um trabalhador a fazer E aí parte eu do vivo sindicato? ignorando, Onde só ele não dessa precisa fazer vez eu parte acho pra que eu ele conseguir, ignorei. receber essas conquistas. Óbvio que, né, o sindicato Quando eu não precisa devia. pra gente conseguir conquistar mais e mais. Mas assim, se isso não está movendo o trabalhador hoje, o que mais o sindicato tem em relação aos seus filiados? Só que tem um pouco mais essa estrutura de quem é filiado e quem não é A filiado. primeira coisa é o sentido de categoria, que é o que vocês estão querendo fazer aqui. Quando você monta esse negócio aqui pra começar a discutir categoria, coisa todo mundo junto, não sei o que, o que fortalece? Tem uma entidade lá que fortalece. Porque isso que a gente tem hoje aqui, que a gente acabou de brincar aqui com 40 horas semanais, 30 para digitador, mas não sei o que, piso para administrativo, piso para técnico, essa porra toda, você pode perder. Porque com a reforma trabalhista da 17, acabou um negócio chamado ultratividade. Que era o seguinte, enquanto eu não tinha uma nova convenção coletiva, um novo acordo coletivo, valia o que eu tinha conquistado. Agora não, acabou. Eu tenho que começar toda a negociação do zero. Significa que se o patrão chegar aqui e falar que eu quero 44 horas semanais de novo, eu tenho que enfrentá-lo. Para enfrentar, eu olhar para trás e ver o que eu tenho atrás de mim. Perfeito? Eu estou aí, agora vamos falar daqui a pouco um pouco sobre demissões de massa, né? Embora no Brasil seja muito pouco perto do que ocorre no mundo, 80% de demissões de massa foram nos Estados Unidos. Aqui, quando você pega uma empresa com uma Google que demite 70 caras, não dá para dizer que é demissão em massa. Sim. Pode ser um número exorbitante, mas pela quantidade de empregados que ela tem, mais de 3 mil, 70, perfeito? 5%. O que é? Mas ele pode fazer hoje sem consultar o sindicato. Ó, me perguntaram num debate que eu fiz com advogado. Assim, minha dúvida, na realidade do trabalhador de TI brasileiro, existe a limitação de 40 horas semanais? Tá ligado? Você já não tá num contrato não regulamentado pela CLT, meu. Você trabalha hora extra não remunerada ou remunerada pelo mesmo valor. Não sei se é uma briga que já não é uma briga que tem que acontecer recorrentemente. Não é tipo, perdemos um marco legal, ó, não. Não entendi muito bem esse ponto dele, tá ligado? Toda briga tem que ser recorrente, meu. A burguesia vai querer tudo, velho. O que é demissão em massa para você? Eu falei, depende. Se a empresa tiver 10 empregados, emitir 5 é demissão em massa. Emitiu 50% da massa de trabalhadores. Não é pela quantidade, mas é o que ela representa. Então, nessas coisas, qual é o papel do sindicato? Chamar a empresa, vamos negociar aqui, meu amigo. Negociar o que você pode pagar mais, que tipo de ajuda você dá para o trabalhador nesse período que está saindo, se é recolocação, retreinamento, o que você está fazendo? Assistência médica por mais um período. Eu sou casado, minha mulher está grávida, perdi minha assistência médica. Como é que fica? O sindicato faz esse papel. Agora mesmo com algumas empresas que demitiram, a gente conseguiu essas coisas. Se vocês entrarem no site hoje, está lá. As empresas, outras que estão precisando de profissionais, estão indo buscar os currículos conosco. Até a homologação a gente assina com a empresa que está fazendo a demissão um volume razoável para fazer no próprio sindicato para a gente conferir as homologações. Sim, eu fiz já umas 2 vezes a homologação lá. Qual é a vantagem de fazer? A lei lá da reforma trabalhista acabou com a homologação do sindicato. A empresa faz a homologação. Então ela faz o seguinte: é isso aqui, amigo. Faz das contas do jeito que ela quer. Vale a Se pena. você tem um funcionário Recomendo. capacitado do sindicato. Eu sempre paguei, né? Toda empresa que eu entro, eu vou lá, preencho, filio. Mesmo que eu fique sozinho, né? Porque nas empresas de desenvolvimento, mas eu deixo lá. Sim, ainda pago a mensalidade e deixo. Porque é Camarada. 90% das homologações feitas pela empresa tem que começar a chamar o Tem trabalhador. que fazer, Olha, velho. você fez. Então, Olha aqui pra gente conferir. cumpre o mínimozinho ali, Eu botei na cláusula da vai te convenção ajudar. que ele pode pedir para fazer a homologação do sindicato. Na hora da Então, se demissão. ele pedir, a velho. empresa tem que fazer. Ó, aí, 90% estavam erradas ou fraudadas. Fraude diz 80 mil, 130 mil. Essas questões, que é a vantagem que o trabalhador tem. O associado tem assessoria jurídica, tem área de lazer. Óbvio que a gente não consegue dar para todo mundo. Você tem uma base de 140 mil trabalhadores. Você pode dizer que hoje não tem dinheiro para manter. Convênio de aluguel de casa da praia que a gente tinha para os companheiros ir para lá. A gente reduz, porque acabou, caiu para 90% da arrecadação da contribuição sindical. Depois de De 2017. 2 salários Depois do recebidos. golpe de 2016, né? Cronologia. Os trabalhadores perdendo os direitos, né? Um Bem golpe, a pena. né? E aí o golpe político no país, e os golpes na classe trabalhadora, né? Reforma trabalhista, carteira verde e amarela, e essas desgraças todas. Tudo isso você pode pegar dentro do site do sindicato, da Central Industrial, que é CSB, que eu tenho um presidente também, ver a luta que a gente está fazendo. E agora eu estou fazendo um enfrentamento brabo, que a gente está exigindo do presidente Lula, porque olha, nós estamos há 80 dias hoje. Mas novamente, cara, tá faltando falar da área, velho. Tá faltando falar de TI, velho. Só fala de trabalho como se fosse, meu, porra, tá ligado? Qualquer área. É tudo igual, velho. A gente é igualzinho, qualquer outra Reduzir profissão. juros. E estamos dizendo, chega de escravidão, queremos reforma trabalhista, vamos derrocar essas coisas da reforma. Não dá pra fazer toda, porque eu estou dizendo, não dá pra fazer toda 100%, porque o ideal seria revogar 100%. Eu disse isso pra ele, se vocês quiserem, tá em vídeo também lá. Na reunião do sindicato de Lula, a minha fala foi, estamos aqui querendo revogar 3 Forma leis. bosta tem que revogar mesmo. Poucas linhas. A lei da terceirização. Atividade fim. Atividade Não, a atividade fim. fim deu a gente, irmão. Porque as empresas de tecnologia se registraram como de educação, como É, como a gente banco. se fudeu com isso, porque aí a gente como comércio. Foge da nossa o cara comissão. é e-commerce. Aí a outra parada, a gente não Sim. tem direitos do SINDPD quando você vai procurar e tem um sindicato fracão. E aí é foda, porque quando o cara tá no banco, pelo menos os bancários, que é um bom sindicato. Agora, quando você tá em umas outras paradas, a terceirização da atividade fim fudeu a gente não discute isso. Quer outra coisa? A gente nem, Isso. Cara, grande parte nem faz ideia. Nem faz Aí. ideia. Fica ligado. Isso no curto prazo não tem diferença, né? Pro cara que já não conhece sindicato, Exatamente. ele sair de um Puta, banco bom e de um ponto. Não faz diferença Porque pra ele vai só porque problemar. Mas ele aí tá sabe no a salário, diferença? se teve algum momento que saindo da empresa ou não. Terceirização da layoff, atividade. que é a demissão Que é a do dia. demissão. Sofri um layoff. E aí o cara Ele vai lá, vai vai olhar, ele tá fudido.
fala, porra, e as madrugadas que eu virei fazendo deploy aqui, os caras me pagaram em pizza? Exato. Né? E Red Bull, tipo, e porra, e agora eu tô com questões de saúde mental, porque aí são as coisas do sofrimento constante que a gente vê. Sim, Que é o que a gente tem que estudar. O sindicato estuda isso. Exatamente. O sindicato estudou o impacto da informática dentro da cabeça do trabalhador. Isso é fundamental, tá ligado? Tem que Você sabia que essa categoria que tem mais divórcio? E suicídio, né? Uma das que também tem suicídio. Ô, moço, se você estiver me ouvindo, a gente não vai de você não, te amo. Eu falei aqui. Revogar Olha, amor, a já não garanto muito. Tô brincando. revogar a terceirização, para revogar a reforma trabalhista e a lei de liberdade econômica, que deixa esses caras fazer o que querem. Sim. Ou seja, mas isso é ideal. Então, o que é necessário? Precisa acabar com a história do acordado sobre legislado. Porque a gente já faz isso. Essa minha convenção aqui é acordado sobre legislado. Quando eu faço 40 horas semanais, eu já fiz acordado sobre legislado. Mas a legislação é 44, eu reduzi para 40. Eu melhorei. Sim. Agora, por que eles criaram lá o 611A? Autorizar e negociar prejudicando o trabalhador. Veja, o trabalhador não percebeu, eu preciso negociar em prejuízo a ele. Olha que loucura, hein? Mas não posso fazer uma contribuição dele para o sindicato. E ele aceita isso, de cabeça baixa. Ele vai para a Assembleia com medo do patrão e aceita você fazer uma coisa prejudicando ele. Nós enfrentamos o patronato 4 anos no tribunal. Não queremos saber, não vai ter convenção coletiva fazer acordo por empresa. Pode pesquisar. Foram 4 anos. 18, 19, 20 e 21. Ficou no tribunal, não tinha convenção coletiva. Nem ficava xingando os sindicatos todos os As dias. empresas que não tinham negociação individual ficaram sem dissídio. Quando a gente assinou... O RH, os RHs mandavam, porque quando você trabalha em empresa pequena, desculpa o corte, porque quando você trabalha em empresa menor, uma empresa tem, sei lá, 50 desenvolvedores. Tá ligado? A empresa tem 300 funcionários, mas 50 estão ali programando, caramba. A empresa manda, ó, teve o dissídio do advogado, porque a categoria é diferenciada, mas não teve a dos programadores. Por quê? Porque o sindicato de vocês ainda não fechou a negociação e aí, então manda a oposição lá, porque aí usa isso como discurso sindical. Então, pra vocês terem uma ideia, quando a gente firmou em 21, que a gente firmou os 4 anos passados, massa. 2 pro futuro, teve gente que teve 27, 28... Dissídio para o desinformado é aquele aumento anual acordado com o sindicato, viu? Ativo, né? E aí tem que trazer toda a diferença. Foi assim, pá. E as pessoas não perceberam. Passou, caiu no bolso e já entrou pra dentro. Então o sindicato é isso, cara. Salário. Por exemplo, eu quero discutir com o patrão agora a redução de jornada nossa. Para 36 horas e dando 4 para formação, qualificação, que é aquilo que a gente está conversando lá fora. A empresa não investe nada em qualificação, são predadores. E isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Por que deu uma aumentada nas empresas? Ficavam roubando do outro, os profissionais. Aí te dão um benefício aqui, te dão um benefício lá. A hora que cai, você sabia que a média dos demitidos, a média na empresa era de 2 anos e meio e de qualificação, de profissão é 11 anos e meio? O cara tem 11 anos de profissão, tava 2, né? Depois foi chamado, vou te dar um benefício aqui, perdeu tudo. Mas aqui é isso, não, isso aconteceu comigo, da última, agora, isso aconteceu comigo. Então, pra vocês terem uma ideia, por que a gente quer discutir com o patrão? Não é brincadeira. Agora mesmo, numa das empresas, a gente fez um acordo de demissão em grupo aí, que teve essas demissões que chamam de demissões grandes aí, ele até pediu, a gente fez um acordo que a gente colocou uma cláusula, que se ela der uma rodada melhor e ela quiser recontratar, ela quer recontratar o próprio companheiro que saiu. Pela lei ela não pode. Você sabia disso? Ela tem 6 meses para esperar. Tem um gap aí. Então a gente botou uma cláusula, usando o acordado social, que se for preciso, traz. Mas aí tem uma movimentação, né, que eu vejo, não necessariamente para contratar o mesmo cara, mas é uma movimentação de redução do preço da força de trabalho que é absurda. Porque você vê vaga, por exemplo, aconteceu nessas empresas aí do mercado financeiro, né, o que demitiram. O cara demitiu ali um sênior que custava 15 conto por mês, né, e ele tá recontratando por 12, 10. Ou contratando por 15 com PJ. Ou contratando com PJ. Esse é um lance que é um absurdo. Porque eu acho como dúvida mesmo, tipo eu posso estar falando uma merda absurda. Porque eu faço alguns trabalhos pro sindicato dos advogados, né, fiz o site deles, fiz algumas coisas ali, e os caras tinham, como eles têm categoria, eles conseguem ter categoria diferenciada, né, profissão. O cara que é um profissional independente, o cara que é o dono do próprio escritório, ele pode ser filiado ao sindicato de trabalhadores, do sindicato de advogados. Então, o cara lá que trabalha por conta, ele tem lá o escritório dele, e ele é filiado ao sindicato e consegue porque ele trabalha, porque eu acho que isso pegaria um pouco do PJ, sabe? O cara que presta serviço para algumas coisas, mas ele conseguiria até participar da vida política do sindicato. Esse eu acho que é o ponto mais quente da conversa. Eu vi alguns caras no jornalismo falando sobre isso, né? E outros caras de advogados pensando quais saídas para isso. Porque a saída é ter CLT, a saída é ter trabalho mais na carteira. Vai mudar isso, mas na reforma tributária. Mas e se enquanto não muda a infraestrutura, não tem como atuar? Sabe por que eles querem ser Interessante, porra. Puta bom Que loucura, cara. velho. Pode ter certeza. Tem uma canalice ímpar. É que aí não Mas essa aí merece a madeira. Mas aí, pelo amor de Deus. Aí ele faz o quê? Bagulho judicial, aí caiu na conta, já puxa. Eu tenho o que a gente pode fazer com eles, mas não vou falar. Ele tem um prolabore baixíssimo. Sim, e aí ele paga pra ele como lucro de dividendo, meu amigo. Pra Ele não paga tributar nada. Então ele diz, a PJ paga 15%, paga porra nenhuma. Porque ele bota um prolabore muito baixo, que é esse que ele tributa, e o outro não tem tributação sobre lucro de dividendo. Então isso é de um individualismo, além dessa canalice que eu falei, que é um exemplo claro mesmo, mas tem disso também. A hora que fizer a reforma tributária, que isso é uma das coisas que estão de olho. Porque é uma evasão de dinheiro muito grande. Eu pago 27,5, o cara paga 8, 7, 11. Você tem um salário maior que o meu. Então essas coisas vão mudar. Então, precisa mudar a reforma tributária, mexer na tabela de imposto de renda, tem coisa que discutir aí. Agora, aqui na nossa categoria. Isso vai agregar a categoria, não, ficar hostilizando quem. Advogado não tem sentido. Eu tô querendo criar, no patronato, um capítulo da nossa convenção coletiva, um negócio chamado hipersuficiente. Que é o cara que ganha acima de 14.700 e pouco. Acho que quase chega a 15 mil, é 2 vezes o teto do INSS. E aí a gente dá umas regras ali, e aí esse cara acima disso, ele pode escolher o regime que ele quer. Porque esse cara, teoricamente, não precisa do sindicato. Quem precisa, não adianta. E Precisa. Porque mas ele consegue se virar, né? Mas se você tem uma faixa aí de ganhando 2 pau, 3 pau, 4 pau, alguém precisa. Sim, não, sem dúvida. É que é foda, porque esse cara que ganha mais de 10, por exemplo, quando ele é mandado embora, o cara dá qualquer coisa pra ele, e é essa que fala 80 pau, mas é esse, e ele se fode. Mas é esse cara que nunca quis participar do sindicato. Não, é um liberal. Eu não preciso do sindicato pra nada, eu sou um puta profissional. Essa empresa precisa de mim. Não, mas esse é nenhuma agora. Mas essa frase tá padrão desempregado. de individualizar o lucro e socializar o prejuízo, né? O prejuízo. Tipo, é sempre, não precisa, quando o cara tá lá e aí... Porque essas demissões é dessa mão de obra qualificada. Sim. Aí, que mano, no desbaratinho é nós. No desbaratinho é nós. A metade da sala aqui passou por Essa isso, vida. Léo. A gente passou por alguns dos últimos anos, porque essa é uma movimentação que não é de agora. A gente tá... Sim, a gente teve o pico
Fico agora isso, na virada do tá ano. ligado? Né? E esse cara, ele não se vê como peão, e aí quando ele se fode, ele fala, porra, porque é isso aqui é um padrãozinho de vida, mas você é peão, você é peão. Eu sempre falo que Ideológico, aqui, essa essa propaganda é- ideológica, e essa propaganda ideológica que é foda, Sim. tá ligado? Essa propaganda ideológica que é foda. E o cara acha que não precisa disso. E o cara que ganha 4 mil, ele acha que não precisa de mais ninguém. Porque ele acha que ele é playboy. Não, de nós vem, de onde nós vem, Marcelo? Não, eu Meu irmão. sempre repito isso, eu até falei acho que na última live que eu gravei aqui, que eu falo pro pessoal, pô, programador é operário, é Operário, pedreiro, peão. aí o pessoal Pedreiro digital, a gente zoava que a gente é pedreiro digital. Eu monto os pedreiro programas. Claro, porque o arquiteto é o analista de sistema que faz o sistema e distribui os Exatamente. programas pra você fazer. Exatamente. Ó, de experiência pessoal, cara, eu tenho. Assim, eu acho que PJ tem um problema que, meu, não é contemplado muito na discussão, porque ela fica muito em torno de quanto você vai pagar de imposto de renda ou coisa do gênero, que é o fato de que, meu, o PJ não participa muito da formação cultural da empresa, sabe? Tipo, ele não participa do processo que é a empresa, sabe? Ele não vai ter PLR ou qualquer coisa do gênero, porque ele não é parte da empresa, ele é um outsourced, tá ligado? Tipo, ele é muito fácil para a empresa manter as pessoas nessa situação porque não tem vínculo nenhum, cara. Tipo, para desligar é uma fechada de porta, cara. Enquanto... Você acha que CLT tem mais... Muito mais, cara. Nossa, mas muito mais, bicho, tá ligado? Não só pelo fato de que tem todos os encargos que a empresa vai tendo que recolher, tá ligado? Que contribui na formação da sociedade brasileira, tá ligado? Que acaba sendo invisibilizado. Porque esse não entra nos 27,5%. Ó. A empresa paga esses, tá ligado? E nem te fala que tá pagando, sabe? Tipo, ela paga, vai colocar nos custos de produto dela, ou whatever, tá ligado? Mas esses encargos acabam contribuindo pro Brasil, tá ligado? Recolhimento de imposto para INSS, etc. E eu acho que você participa das discussões ali internas, sabe? Tipo, como você vai construir sua carreira, o que a empresa vai direcionar, tá ligado? Como, não sei, tá ligado? A minha experiência pessoal é que, meu, a empresa gosta de ter pessoa, né, na área de TI nessa função, porque ela quer colocar a TI como se fosse um custo acessório e não um processo de, tipo, porra, minha empresa vai se construir em torno desse ideal, tá ligado? Ah, não, eu quero ter essa voz adicional na construção do que é o meu processo de empresa. Não, eu quero ter esses caras como um custo, porque daí eu vou lá e corto quando precisar, tá ligado? Não tem nada a ver com a minha função. Então eu acho que se a gente quer, tá ligado, participar mais, tá ligado, tem que quebrar esse vínculo de ser tipo, não, eu sou um profissional de TI independente, sabe? E participar da sua empresa, tá ligado? O que sua empresa faz, tá ligado? Não existe profissional de TI independente, né? Você tem que ser parte daquilo que você constrói, tá ligado? Senão você está se alienando do seu próprio trabalho. Tá, enfim, opinião. Mas a galera se pega muito nisso, né? Da diferença salarial ali. Sai uma pergunta, sai um corte recentemente nosso, que é verdade, a gente tava falando sobre sindicato e tal. Aí teve um cara, não precisa de sindicato, eu ganho meus 8 mil PJ aqui. Meu PJ, irmão, falei, você tá sendo explorado, você tá sendo Você tá pagando 2 pau de imposto, Mas não tem necessidade. Nossa, mais 3 de Você contar produção. uma coisa, que você no futuro não tem previdência social. Não, eu falo como PJ. Hoje eu sou PJ, porque eu quis trampar, que é diferente, né? diferente, Falei, não, eu vou você prestar um tipo de serviço, vou fazer outra parada e aí sair do mercado formal. Não, foda, E o cara, inclusive, né? irmãozão, De passagem. esse cara aí que tá ganhando 8 pau de PJ, ele tem que pagar plano de saúde pra ele, pra mulher com a filha. Exato. Ele já tá fudido. Já foi 4 contos dos seus 8, mais 2 de imposto. Irmão, você tá comendo miojo, na moral, você tá comendo miojo. Você 8 pau PJ. Se você tá Você pagando sabe que direitinho você a comentou. coisa, você tá almoçando miojo, irmão. Você não ganha bem. Você acha que você ganha bem, mas você não ganha bem. Porque nominal parece alto. Sim, sempre parece quando cai na sua conta, você fala, tô patrão. Eu queria aproveitar um pouco desse momento, porque a gente ainda não deu um salve na live, assim, tipo, de falar com a galera e tal. Então, comendo bora, noodles. um salve Milhas, Zero Raps, Ali Medeiros 42, em Moraes, Fragoso, Foi Moraes e Moraes, moleque sangue bom, hein? Dan, R Lady, Brasil, Independente, Peraí. Telefonemas, que Não, o Telefonemas é o Vini. até pediu aí pra. Da hora. Falou que a família tá Olha assistindo lá, aí, pro minha Junão pergunta. falar menos palavrão. Mano, desculpa, gente, eu sou... Não, tá de boa, a gente meio que aboliu essa regra no primeiro já, tá ligado? A gente tentou, tá ligado? Mas não é conseguiu ficar 5 minutos. Faz uma breja aí. O Cleome, tem um aqui, Cui Código, não os nomes, né? Ah, isso daí é a Andressa. Hã? Isso daí é a Andressa. É, não, pô. É, Menino. Eu acho que é Não, tem uma foto do menino, inclusive, no Twitter dele. É um menino que trabalha também com mais código, essas porra todas. Ele tá. A Andressa pode ela ficar escrevendo isso no grupo do WhatsApp. Eu O achei Caio, inclusive, o Caio aqui do Quebra-Dev, que tá nas Europa agora. Ô, louco, mesmo. Isso, deixa assim, ó. que... Eu falava que era favelado. Não sei o quê. Jardim Minha. Mas então, ele até comentou aqui, quando ele fez a homologação dele, o sindicato, a empresa precisou pagar uma multa de 5 mil reais. Aí, ó. Só se você pagou o sindicato, irmão, você já... Olha aí, pagou 8 reais, vai, 9 reais por mês, Tá. recebeu lá a multa de 5 Tá mil. rendendo mais que NFT, Tá pessoal. rendendo mais do que é Bitcoin, filho. Pagar os 5 reais, daí é corte, não segue. Bitcoin, depois vai ser. O Vidinho tá aí também, Miguelzinho, quem mais? Trouxe uma parada de gente da outra live também. O famoso raid da Twitch. Não, monstro. Sim. Teve bastante comentário. É ainda sobre questão do sindicato, né? Como que é a estrutura e tal. E quais são os planos e possíveis ações do sindicato para atrair as pessoas trabalhadoras para nossa área, assim, estrutura política sindical, para fazermos lutas com mais pessoas unidas. Como, por exemplo, eu estava conversando com o Júnior antes da live aqui sobre essa questão do remoto, que a gente não consegue, sei lá, ir numa empresa e fazer panfletagem, porque tem muita gente remoto lá na Faria Lima, chegar, fazer panfletagem. Né? A gente tem Mas hoje a gente tem as comunidades de desenvolvimento, tem várias... Os eventos os voltaram, eventos, né? tem vários, esses coletivos, essas comunidades, essas pessoas
desenvolvedores que ensinam tecnologia, né, através de palestras e tal. A gente sabe que tem muita questão de neoliberalismo ali dentro, questão de meritocracia, etc. Não, lógico, é mundo, né, irmão? Exatamente. Narrativa, velho. Narrativa. Mas como a gente pode atrair essas pessoas e realmente disputar esses espaços, né? Informando os trabalhadores, explicando o que é. Você tem algumas ideias? Como Olha, não é uma coisa simples, viu? Primeiro que essa separação que fizeram da gente, né? Mandando parte pra casa, agora fazendo híbrido. É bom lembrar todos vocês que gostam do remoto que vai acabar. Isso não serve ao capitalismo. Serve pra empresa. A empresa tá ganhando dinheiro pra cacete. Ela tá explorando você em muito mais horas de jornada de trabalho, muito mais. Inclusive, o Bolsonaro teve o prazer de fazer uma lei que diz que não pode pagar hora extra para trabalho remoto. Tá lá. A gente tá revogando essa porra toda, estão cobrando Lula pra revogar essa porra. Mas o capitalismo precisa da circulação das pessoas. Pô, é isso? Então, e as empresas começam a exigir, porque o comércio tá aí. Você vê que os bares estão aumentando, os restaurantes estão aumentando, os shows estão indo muita gente, né? Você vê com vídeo Coldplay agora no final de semana, essas coisas todas, não é isso? O cantor do Coldplay tá no sambinha. Do boteco da Dona Tati, um salve pra Dona Tati. Isso aí, mas é o que eu tô dizendo. Jogos agora dão 40 mil pessoas nos estádios, ou seja, o povo tem uma saudade de estar junto. E trabalho de Não, não é grave. pô, A gente não tem estrutura dentro do trabalho, de pergunta casa, é para ter, não tem estrutura nenhuma. Começa com a própria capacidade de telecomunicação. Então tem uma dificuldade grande, não é? A questão de Especialmente as que não são de classe média. tá acabando nas empresas e tá ganhando a empresa, viu? Ah, não, a empresa economizou, cara. Quando começou, antes de começar a pandemia, já tinha gente devolvendo escritório. Sim, sim. Né? Não, pô, isso daqui no remoto, cara, Isso aí. é muito mais lucrativo. Exatamente. É muito mais lucrativo. Mas vai resolver. Agora, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem feito todas as nossas assembleias virtuais. Já é uma proximidade muito maior. A gente tem controlado algumas assembleias. Então, a assembleia que se eu fizesse convocado presencial na própria empresa, você tem 300 empregados, descia 15 ou 20 para a própria assembleia da própria empresa. Você tem uma lógica aí de medo, tem uma lógica de todas as coisas. Mas agora está dando assim 60%, 70% de presença nessa assembleia. Eu já fiz assembleia de empresa, que tem 1.100 empregados, eu fiz com 980 pessoas. Então você tem um percentual de férias, 980 companheiros. Então a gente faz Você pensar que dessa boa parte dessa daí, porque a gente tem, que muita gente às vezes tem dificuldade de entender, é que a gente tem os programadores, aí tem o gerente, a gente já se acha dono da empresa, né? Então assim, a gente... O programador já se acha dono dono da da empresa. empresa. O cara dorme na empresa, vai embora, fica lá, vou fazer mais um commit. Saber que a gente tem, né, que vocês estão conseguindo ter mais presença de outras áreas, todas as posições ali dentro da empresa, é muito É bom você saber que a empresa é o chefe imediato. Tá? A empresa é o chefe imediato. Se a empresa é boa ou ruim, é o cara com quem você Se relaciona. Sim, esse cara. Se ele for aquele cara 10, a empresa é 10. A empresa é uma merda. Então vale a pena a gente saber também o papel da gente dentro das empresas, né? O perfil da gente. Então, essa é uma questão. Concordo plenamente, E voltar a ter evento. Importantíssimo. Ficar fazendo, por ano, um evento. Chefe massa, cara. Fazendo um evento. E é 8, 10 mil pessoas. Tá que Shows pariu. interessantes, grandes shows. Já passou por lá, o que você pode imaginar. Fizemos quase 10, 12 anos fazendo show no evento. Aí tem que parar. Primeiro por causa da pandemia, segundo por causa da grana, dinheiro. A gente gastava sorteava um carro lá dentro. Aí, não tive oportunidade aí, pessoal. Sorteava Você carro. vendeu o sindicato aí, pelo amor de Deus. Já vemos aí, né? Já vemos aí que você ganha uma multa que vale muito mais do que você tá pagando mensalmente. Claro. E aí você ainda pode ganhar um carro. E você tá estruturando, que aí é o fundamental, você tá estruturando o futuro da sua categoria ali, cara, entendeu? Que a gente tá acabando o sonho do programador gênio, sabe? Que, não, é diferencial. Não, tem mão de obra pra caralho. É isso, agora o desafio do capital é resolver o preço da mão de obra do desenvolvimento de software, que ainda é muito alta. Eu vejo muito esse Essa é a movimento como já uma primeira ação. Os grupos de investidores, lá, qual que é o grupo lá que tem o Mark Zuckerberg lá, que é o grupo da Meta? Porque é isso, né? A gente trabalha nessas startups, e aí você nem tem acesso ao seu patrão direto, né? Tem lá um CEO, que é papagaio de pirata de investidores, tem Os investidores que Você não fala você tiver ideia, né? você tá nesse capitalismo obscuro ali. Do nada a empresa tem 20 funcionários, aí ela tem 500 e depois ela só tem 50, e aí tem essas movimentações loucas. Isso tudo é muito confuso, tá ligado? Tipo, o cara não sabe com quem ele tá lidando. E como isso é prejudicial, do cara ficar pulando de galho em galho, de trampo em trampo, o cara demora 10, 15 anos pra se formar e fica 6 meses em cada empresa, não cria vínculo, não cria... Isso é foda, tipo, investir no, tá ligado? Participar do sindicato, ter um sindicato mais próximo a nós, né? Porque eu acredito que a gente fica, até pela lógica de trabalho, por estar em espaços diferentes, ter horários de trabalho que também são diferentes, não é aquela coisa, apesar de ser muito proletarizado, não tem, a gente voltou a ser pago por produtividade no fim das contas, a gente não está sendo pago por horas de trabalho, né? E aí, o cara tá de home office, ele tá trampando 3 horas da manhã e meio-dia, ele tá, tipo, assistindo desenho, e aí fica esse negócio maluco também, que não tem saúde, não tem ponto. O cara não sabe que ele pode ter direitos, ele não sabe que ele pode ter, até porque a vida dele se resume em trabalho, que aí é outra coisa, né? É foda, tipo, o cara ele é programador, aí sai de trabalho e se encontra na web com outros programadores, ele só fala de programação, e aí pra descansar um pouco, faz um código, e comita lá no GitHub, vira uma linkedização da vida, né? A ideia nossa é um espírito de Nossa, categoria. porra, cara, Isso que a gente isso vê como coletivo. E esse coletivo precisa se ajudar de todas as maneiras. Nossa, a linkedização da vida, né? A gente uma vez Meu montou Deus um do bando de céu. empregos dentro do sindicato, uma base. Nenhuma empresa foi buscar currículo lá. Acho que na Porque nossa tava área. botando gente pra infiltrado. Não tô nem isso aí. Agora, por exemplo, as Foda, empresas que porque estão inclusive, os currículos puta que tem empresa que pariu. buscar currículo, porque sabe que é imediato, né? Mas criar o espírito. Então fazer voltar a ter eventos, festas, campeonato de futebol, tudo pra você descontrair a brincadeira, pra você também discutir. E a gente sempre faz seminários, a gente fazia seminário de pauta, por exemplo. A federação faz todos os sindicatos da federação, vai fazer uma discussão. E cursos, né? Nós éramos Microsoft Partner, Golden Partner da Microsoft, dava curso de certificação e fazia certificação, exame de certificação. Paramos de fazer, a Microsoft nos cortou. Quando eu fiz MCP, um dos locais de prova era o CNPq. Então, eu ia complementar a tua pergunta, né? Agora que a gente chegou nesse ponto, o Júlio Rafaini falou, você queria perguntar, né? Sabe quais trabalhos sindicatos da área tocam com universidades e outros de informação? Você já começou comentando da Microsoft, mas também a gente vê, né? Acho que da nossa área, nossa categoria tem muito disso da pessoa que entrou no primeiro semestre, já tentou uma vaga, foi assim comigo, agora tá um pouco mais difícil com os Júnior, né? Dado todo o cenário que a gente tá atualmente, mas tem muito disso do pessoal da universidade que já sai, já vai pra uma startup de 10 pessoas, e aí é da área financeira, aí já, assim, a categoria é muito fácil da pessoa já entrar pro neoliberalismo, né? Que é padrão, né? E aí é isso. Então, se você tem algum trabalho em relação a esse núcleo universitário ou centro de informação? Nós temos, por exemplo, uma parceria com uma empresa que forma, está dando um curso de segurança de dados. Uma boa parceria com o negócio do futuro. Quando é LGPD, essa porra toda, você também tem que aprender. Então, tem uma boa parceria com isso.
O site tem inúmeras Isso. participações com universidades, com colégio, escola, o cara tem desconto. Até pra brincadeira, o cara que fez a faculdade. Não tem desconto, todos os bicho. meses. Terminou a faculdade, depois Caraca, mais. Mais. É. Tem que ser mais, bicho. Tem que ser mais que desconto. Tem que ser o instituto que certifica, cara. Tem que ter poder de influenciar na decisão do empregador, tá ligado? Pô, o empregador na área de redes, cara, ele quer que o profissional seja certificado com o certificado da Cisco, com o certificado das grandes empresas na área de redes, velho. Ele não quer, mano, que o maluco só tenha uma formação universitária qualquer, tá ligado? Então, eu acho que o sindicato perde uma oportunidade enorme em não correr atrás disso, sabe? Tipo, poxa, por que não junta as universidades ali, desenha qual que é a certificação, tá ligado? Que atende os padrões, mais interessantes das universidades do Brasil, com uma série de roteadores chaves aqui e tal, tá ligado? E, inclusive, isso alimenta, tá ligado? Num outro problema que a nossa área enfrenta, que é o fato de que tudo que a gente usa é de fora. Não tem uma peça brasileira, velho. Nada, velho. Acho que a única linguagem brasileira é Lua e é super pouco utilizada no Brasil, né? Então é foda, cara. Não existe muito, tipo, como, sabe, trazer esse profissional, tá ligado? Trazer essa atuação profissional, né? Integrar junto com a universidade, com o sindicato e fazer uma coisa que ande caminhado, tá ligado? Com essa interferência estrangeira tão forte, tá ligado? Então acho que seria importante que o sindicato começasse a atuar junto a essas certificações, sabe? Tipo, pô, igual ele falou, tá ligado? Forma profissional de segurança de dados, forma profissional de Linux, tá ligado? Linux é ótimo pra fazer isso, tá ligado? Forma profissional de, certificação de redes, cara. Outra área que também dá pra, facilmente, tá ligado? Se estabelecer como um centro certificador de qualidade, né? E aí tira o dinheiro dos caras vendendo curso, tá ligado? Vendendo certificado e o caralho. Oportunidade perdida, bicho. Eu acho que ele. É falta de consciência de classe. E é óbvio. Mais pra frente eles falam sobre isso. Ah, é? Que eu acho que rolam umas provas, eles têm. Enfim. Ele falou da parceria com a Microsoft aqui, tá ligado? Mas eu acho que, assim, tipo, depender de uma parceria com a Microsoft vai ser complicado, tá ligado? Não é? Ser Gold Partner ou qualquer coisa, tá ligado? Acho que é. Não sei, tem uns interesses meio escusos aqui, né, pra interferir no sindicato. Não sei nem se ia ser muito bem visto, tá ligado? Junto à lei. Agora, né, emitir o seu próprio certificado, tá ligado? Por exemplo, certificado de profissional júnior, né, pra programação comercial, tá ligado? O cara sabe Java, o cara sabe C#, o cara sabe alguns conceitos básicos de modelagem de dados e etc, tá ligado? E certifica, profissional que sabe organizar redes, pequenas redes comerciais, entendeu? É que não existe, o sindicato não aparece, cara, ele tipo, as empresas têm completa rejeição, porque, né, óbvio, é rejeição ao profissional organizado, e as universidades, eles nunca estão lá, cara. Eu nunca ouvi falar de SindPD ou de qualquer forma sindical durante, 5 anos de universidade. Nunca. Zero, sabe? Ou no colégio, tá ligado? Não tem nada, cara. Pô, por que não? Por que a gente não tá ouvindo, né, desses caras mais, sabe? Tipo, sei lá, doutrinando, formando, cara. Sendo mais vocais com relação a, tipo... vocês, depois que vocês se formarem, galera, vocês vão ter que trabalhar, né? E quando vocês tiverem que trabalhar, vocês não vão querer ser explorados e passar uma vida miserável numa fábrica, não. Então se organizem a partir de já, e quer se organizar? É por meio desse instrumento aqui. Óbvio que nós estamos no processo melhor grande do mundo, com todo esse avanço da direita. Há um processo muito grave de se auto-ver como profissional, como trabalhador. A pessoa não se vê como trabalhador, não é inacreditável isso. E nós somos os operários de gravata, né? Você falou, essa história do pedreiro, você tá ligado? Eu já disse aqui, nós somos os trabalhadores que não temos carro. Nosso calo é Na cabeça, né? O burnout. Não, burnout é vista. Todo mundo pega há muito tempo. Urso. Eu tenho coluna, todas essas coisas. Sabe? Então, porque é sua, né? Da empresa. A empresa, até isso gera problema. Nós, toda a oferecia de benefício. Você compara a cadeira da 30% pra cadeira. Sim, 30% da cadeira. Não, ou você poderia comprar a cadeira da empresa com um preço mais barato. Tipo, com 30%, é isso que ele tá falando. Só não, nem a zero, tipo, da empresa. Aquela que você usava. Ah, sim, achei que tava zero ainda, mas as empresas que fizeram acordo conosco sobre trabalho remoto, eles deram todo o posto de serviço. É o mínimo, né, cara? Porra. Se eu for trabalhar lá na empresa, ela tem que dar um posto de trabalho. Por que ela não tem casa? Não, Durante a pandemia teve muito disso. Agora, tá voltando, hein? Tá voltando para as empresas, porque essa é uma necessidade do próprio sistema capitalista de circulação das pessoas. E aconteceu um problema com a nossa categoria. Vocês acreditam que eles perderam a confiança dos trabalhadores? Porque eles estão trabalhando em várias empresas?
Então aquela história de dizer que aquilo que fazia o digitador que saía daqui a trabalhar lá, como o enfermeiro faz, trabalha em vários hospitais, na porra toda, o trabalhador remoto está fazendo isso, ele pega frila, e aí a produtividade caiu na empresa. Não sei se vocês já perceberam isso que tá acontecendo. Ele pega frila. Não conheço ninguém que fez isso. Ninguém, Não. eu também não conheço. As empresas estão tentando isso agora. Então, ele faz o bom lá, fica logado lá, mas ele não está trabalhando para a empresa, ele está fazendo um trabalho que ele pegou de frila. Então, isso também a empresa está querendo que ele volte para dentro da empresa, porque lá na empresa ela controla isso. lógico, mano. Ou seja, o capital não é brincadeira. Então, Você tá pensando que você tá brincando com jogar bola na rua? Eu acho que vale muito nessa onda a gente falar um pouco já entrando na pauta da parte de regulamentação, né? Acho que tem tudo a ver com tudo que a gente tá falando até agora, né? A gente tem, assim, o que é a regulamentação da categoria, né? Porque isso é uma parada que, no Twitter, pelo menos, que é a gente sabe que é uma bolha à parte, né? Que, assim, não é a realidade do mundo, Ainda bem, né? graças Tem a uma Deus. discussão de verdade. sai do- Mas assim, a gente vê muita discussão disso de, a gente precisa de regulamentação, se vocês, aí vai ter teto, aí não sei o quê, porque eu consigo tirar, sem teto, eu tô tirando 25, 30 pau PJ, que não sei o quê, e não sei o que lá, eu não preciso de regulamentação. E, então, assim, o que é a regulamentação da categoria? O que é trabalhar regulamentado, sabe? Acho que isso é importante. na verdade, é você definir qual é o perfil da categoria. E você poder dizer que aquele cara pode ser um profissional disso aqui. É como um médico. O médico é uma categoria diferenciada. Tem uma regulamentação. O advogado tem, o administrador tem, o economista tem, o psicólogo tem. E a gente é serra pelada. Todo mundo pode vir aqui virar programador, fez um cursinho lá, já está disputando. Então você dá uma organizada no mercado. O patrão não quer isso. O patrão quer a serra pelada. Quer vem aqui, tchau, vem cá por 12. Ganha 12, tchau, vem por 10. Aí você vai querer começar a criar o que a gente chama, não é de teto, são pisos. As pessoas confundem. A gente quer criar piso. Eu gostaria Não tem nenhuma lei que te proíbe de pagar mais, tá? Eu queria te dar mais, mas assim, não posso. Pelo amor de Deus, Isso chama piso. Piso é como salário mínimo. Salário mínimo é um piso nacional. Ninguém pode ganhar menos que salário mínimo. Então, você tem um piso, você começa a organizar as categorias. Você vê a área de desenvolvimento, a área de programação, a área de produção, todas as áreas que você pode fazer dentro desse conjunto. Então, obviamente, vai ser muito genérico. Né? Antigamente você podia ser até um pouco mais específico. Você tinha na primeira regulamentação, você tinha perfurador, digitador, operador de computadores, tudo virou na kimono, né? Depois do tempo acabou com isso. Mas se você tem duas categorias, profissional de TI, você pode separar em duas, produção, né? Desenvolvimento. Você Papo, velho. E aí você dá um sentido de categoria. Cria um conselho nacional, um conselho regional, como tem administrador, como tem médico, para fazer o quê? Para ajudar a influenciar dentro das universidades, o currículo de formação, de qualificação. Né? Por exemplo, nós temos um problema grave no Brasil que nós trabalhamos com uma linguagem que é totalmente inglês. Todo mundo que programa tem que trabalhar em inglês. E qual é a base do inglês que a gente tem? Porra nenhuma. 1%, é 1% da população que é fluente, eu acho. Né? Você sabe por quê? Porque você não pratica, não tem perenidade. Você pode até aprender, aquilo fica dentro de você, mas como você não tem, eu brinquei com os patrões uma vez, por que você escuta essa história de falar que é jodei, essa porra toda, você não faz isso, que é jodei, né? Aquelas coisas todas. Por que não faz o MX Day? Um dia por semana, do mais alto escalão da empresa, ao menor cara da empresa, todo mundo vai conversar em inglês. Assim você pereniza em Eu inglês. já tive essa experiência, assim. Tinha uma galera no marketing que fazia isso. Na quando Leroy o trabalhava pessoal lá. também fazia. Assim, Mas por iniciativa dos caras por mesmo, iniciativa dos né? trabalhadores. Mas não é interessante isso? Você tem como perenizar, porque senão você não pereniza. E aí você sabe qual é cada comando que você escreve, quando você está fazendo um fonte, alguma coisa, você sabe o que você está fazendo. Né? Mas fica um negócio assim. O que é Python, né? Todas essas coisas você precisa aprender. Mas, então você vai definir um perfil de profissional. Usa vai Lua, regulamentar pô. o trabalho dele. Pra evitar, por Brasileira, exemplo, vai lá. o engenheiro que faz uma ponte, cai a ponte, ele é responsável pela porra daquela ponte que caiu. Sim, sim. Não é isso? Na nossa área. Tem gente fazendo um monte de coisa ruim aí, né? Deep Web, todas essas coisas. Como é que você separa o joio do trigo? Então é dar uma organizada no é mais para isso e dar um negócio de proteção ao trabalhador. Piso de cargos que possam ter, jornada de trabalho, que você tem convenção coletiva. Mas se você pegar essa mesma convenção coletiva nossa aqui do CBD de São Paulo e comparar com os outros sindicatos, provavelmente não são as mesmas coisas. Né? Você não tem jornadas iguais, você não tem uma série que não tem pisos iguais, então dá uma organizada. A regulamentação seria a nível nacional. Aí só põe Aí vai ser nacional. é uma lei federal. É uma lei federal. Como é o administrador de empresa. Meu Agora, Deus, você tá tem uma falando identidade, fonte você até não hoje. sabe. Eu acho que o que faltam são fóruns públicos de discussão disso. O né? nome Tinha de grande um parte rolado, dos mas diretórios alguns onde se guarda discussões código sobre fonte regulamentação é e tal, source. opinava, mas eu acho que ficou meio Significa difícil, fonte. Não tem Não tem nenhuma narrativa É patronal. só viralativo Não quer mesmo. você organizar. Não quer que você filie ao sindicato, que é o que regula a relação capital-trabalho. Aquilo é a relação do profissional com a sociedade. Aqui é a relação capital-trabalho. trabalho, sim. É o seu dia a dia. Você chega na empresa, como é que você entra? A CLT, ela não é nada mais do que a organização do trabalho. Se eu entrar, como é que você fica dentro da empresa, como é que você sai da empresa. Não tem nada mais do que isso. E a convenção é isso. Ela melhora aquelas condições que estão na CLT. E muita gente acha que não precisa de lei. Mas eu sempre uso um iluminista francês. Henrique Lacordaire, pode procurar. Ele dizia com a propriedade ímpar que entre o rico e o Vou procurar na então, transporte que passa já a que você pegar, falou. é a lei que liberta a liberdade que escraviza. Pode, né? Que? E é que aí a gente vai ter outras paradas também, né? Do quem tá. Do quem A faz lei isso. que liberta a É importante liberdade gente- escraviza. a gente Que? ter o poder enquanto trabalhadores. Não, tem os representantes nesse momento, mas eu acredito num dia que os trabalhadores tomarão poder. Eu ainda. Utopia Isso. Utopia não. Eu Utopia não. o Galiano que fala, né? Que ele avança 10 metros, ela afasta 10 metros. Camarada lá. Mas se tiver Ó, Assim, Belo Horizonte você não vive. né? Então, Encontramos. boa participação, mas a gente precisa de Enquanto mais. Enquanto o operário achar que ele não é operário, você não tem nem trabalhador, É. o cara ganha 4 pau, você acha o The Best. Além de essa questão da carta de oposição, eu já tive em vários filmes que teve, tipo, a primeira semana, assim, os caras no onboard já indicavam assim, vá levar sua oposição. Assim. Não, RH mandava modelo de carta de oposição no e-mail. Tem uns que tem alguns que Carta não, de né? oposição. Tem uns que só pode a próprio punho, né? E tem outros que o RH mesmo mandava, você só assinava. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Você chega na empresa, e isso é bom que quem está nos assistindo, preste bem atenção. Você chega na empresa e fala assim, aqui você trabalha 40 horas semanais. Você tem um vale refeição. Você vai ter PLR. Você aqui tem auxílio, sabe, creche, auxílio para filho excepcional. Se você se acidentar, você tem uma complementação do auxílio previdenciário. é o mínimo. Vamos lá. Tem que dar mesmo, porra. Se não tiver PLR na convenção, não dá. Se tiver PLR na Isso. convenção, não dá. Isso é muito importante de falar, viu, Neto? Porque as empresas vendem isso como benefício, mas isso é direito. Direito conquistado. E conquistado. direito é muito melhor do que benefício. Não, e com greve, viu? Não foi à É. toa, não. Esse sindicato fez greve para conseguir 40 horas semanais, para ter vale refeição na convenção coletiva, ter PLR na convenção coletiva, porque a PLR tem um defeito.
Ela é uma lei que diz assim, pode fazer o PLR. E se eu não fizer, o que acontece? Nada. Meu Deus, falou isso, vale a Nada. Tem que botar a porra toda multa alimentação, nessa história da lei, diz assim, se você vale não fizer, refeição. você vai pagar uma multa. Mas nós não Nem tem fala porcentagem de Nossa. lucro. nada, nem né? fala Nada. nada. É pra negociar. É vazio. Pra negociar. Pra negociar. Vai lá The negociar. Death Tudo isso, eu vou dizer pra Conf, você, se você tem perder empresa, para né, fala, ouvir, e você acha fala que que existe, a maioria nem sabe que existe nosso sindicato. É o que eu tô falando, limite bicho. de reajuste salarial ela dá, que não tem lei. Vocês não pegaram isso. Mas até 94, quando criou a lei que veio real, tinha uma lei. É exatamente o que eu Lei tô de política salarial do falando. governo nacional. Que dizia o seguinte: a inflação do ano automaticamente acredita no salário do trabalhador na data base. E a gente negociava aumento real. Hoje, a inflação no ano passado foi 10, 16. da inflação. Eu vou lá negociar com ele e começa com zero. Ele diz, não vou te dar nada. Ele não é obrigado, é tudo negociação. Então, esse 5,93 que a categoria recebeu agora em janeiro, que a gente assinou lá em 2021, já garantido 2023, 2022 e 2023, é só inflação, a gente não conseguiu botar em aumento real. Mas nem isso eles são obrigados a dar. A estatal, por exemplo, a BBTS, que é do Banco Brasil de Tecnologia, ela chega assim, eu dou 70% do IPCA. Aí começa a briga. Começa a briga, a gente faz uma paralisação, uma greve, blá, 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 80, 90, até ele dar o IPCA. Amigo, Que é outra base de cálculo. Isso é negociado por empresa, não é negociado não, do universal. o geral é convenção coletiva. Tá, beleza. Depois, agora, tem empresa que eu chego, eu quero a inflação mais o aumento real. E a gente negocia com ele. Mas no geral a gente não está conseguindo ainda. Por quê? Porque está muito fragilizado. De 2016 para cá, do golpe para cá, 2016, 2017. Aí Bolsonaro diz o seguinte: a relação é individual. Patrão empregado. Patrão empregado. Prevalece a livre negociação. Acabou. Você aí sabe o que aconteceu com isso? Fascista, Fragilizou a convenção coletiva. fascistano, A convenção né? coletiva. Outra hora é assim: você tem uma convenção coletiva? Preste atenção nisso. Vai fazer um ACT com a empresa? Ela tem que ser melhor que a convenção coletiva. Só em casos específicos, assim, problema muito grave, que você podia fazer redução de jornada e redução de salário, está na Constituição, de acordo com a convenção coletiva. E aí, o individual não podia ser menor que o acordo coletivo, nem menor que a convenção. Hoje é o seguinte: vale o individual. Depois do individual, vale da empresa. E depois é que vale a convenção coletiva. Se você olhar aqui, tem uma cláusula que diz que não pode ser, um acordo com as empresas não pode ser menor do que está aqui dentro. São mínimos A gente já aproveitou e colocou aqui dentro dizendo: olha, aqui tem uma base mínima. Assim como a CLT tem uma base mínima para nós, a crescer no CLT, tem que crescer em cima da convenção coletiva. É óbvio que se a empresa tiver uma dificuldade muito grande, você senta com os trabalhadores e a empresa, a gente vê, dá para fazer assim: olha, não vai pagar não é PLR. Bônus, Banco de horas. Não vai pagar quadrimestral, porque a lei manda pagar em um ano. Nós aqui pagamos quadrimestral. Né? Cada 4 meses paga zero banco de horas. Então eu preciso pagar só uma vez por ano. Então você senta com o trabalhador e fala: excepcionalmente nesse ano a gente vai receber o banco de horas no final do ano. E dá uma diferença grande, hein? Ó, grana no meu bolso, bolso do banco. Segundo, a nossa porque essa grana não é corrigida, né? Tem inflação, né? na verdade é o valor da hora, a gente bota a hora, aí cobra a hora final. Aí, por exemplo, aqui a gente colocou que se você não recebeu o adiantamento do 13º, chega 1º de julho no máximo, todo mundo tem que receber o adiantamento do 13º. Sim. Mas eu falo: eu tô sem caixa para fazer isso. Eu queria pagar só em novembro. Então você discute, então é óbvio que você não é médico, não, você discute o problema individual. Porque a convenção, a gente diz, é preta porteiro, você chega na planta, compra o que está pronto. Acordo coletivo, você vai ajustar no acordo da empresa, na necessidade da empresa. Então aí você vai fazer. Então você tirou daqui, mas você pode ganhar aqui. Já chegou a empresa e diz: eu não posso dar os 10% de aumento, mas eu posso aumentar o vale-refeição tanto, não sei das contas. Você faz as contas, financeiramente tá tudo igual. Então você discute com os trabalhadores e faz. Então, mas isso nós alimentamos bem. Se eu tirar 2% dos 10, eu não tenho 18. Esses 2 vai voltar para a vida inteira. Certo? Agora, o vale-refeição também continua para a vida toda. Perfeito. E eu tava pensando aqui, a gente até tava na pauta falando da reforma trabalhista, e já pegou, já puxou lá no início e voltou agora e a gente tá falando de novo. E aí eu fico pensando, o sindicato ele tá trabalhando, você falou diversas vezes que tá conversando com diversas pessoas, até com, diretamente aí, solicitando a revogação, Lula e tal. Mas a gente como trabalhador, pensando que assim, que eu sou trabalhador comum, estou vindo pela primeira vez a live do QBD, eu vim sobre o sindicato. E eu acredito que a reforma trabalhista é ruim, eu entendi agora com a live, como eu posso contribuir para isso? Qual que é o caminho como trabalhador? Eu chego no SINDPD, eu mando uma mensagem, eu faço parte. Qual que seria a sua sugestão pro trabalhador que tá ouvindo a gente? Tipo, pô, eu sei que a reforma trabalhista foi ruim e eu quero contribuir não só talvez com essa pauta, mas com o SINDPD, com todas essas outras. O sindicato que você é da sua categoria, porque aqui tem gente que tá ouvindo a gente que não é. Sim. Primeiro, fortaleça o seu sindicato. Nós precisamos entender que a mesa tem 2 lados. Um lado é patrão, outro lado é empregado. Nós somos empregados. Então, quanto mais forte nós tivermos, mais forte a gente vai enfrentar o outro lado. Porque o outro lado, se você pega, você já ouviu falar do velho da van? Já. Sabe o que ele falava? Queria não ter que Mas é um bom exemplo. Ele fazia com que os trabalhadores da van não entregassem carta, não fizessem pagamento de contribuição para o seu sindicato. Comerciais. Mas ele dizia assim: olha aqui, o meu sindicato patronal eu pago. Lógico. É lógico. Então, Eu acho que é até legal de comentar um pouco sobre isso aí que é o por isso que eu tô dizendo. patronal, né? Você então fortaleça o seu sindicato. Não importa a categoria, fortaleça o seu sindicato. Não caia nessa mentira de que, olha, pagar a contribuição do sindicato, eu não sou besta, se eu não pagar eu também ganho. Você, uma hora ou outra, sabe acontecer, você vai perder tudo. Porque se você não tem alguém que tem estrutura para enfrentar o capital, enfrentar o patrão, você automaticamente vai perder. É bom reforçar isso, né? De que tem o sindicato patronal, que as pessoas não sabem, tipo, elas não estão pagando, porque como você falou que as pessoas acham, não sou bobo e tal, mas o patrão tá pagando. O seu patrão, ele é associado à associação também, porque não é só o sindicato patronal, ele tá na associação comercial, associação das empresas, Sim, ele tá ele tá lá fazendo lobby, ele tá aquela lá, coisa, porque são esses caras que vão chegar no parlamento e vão encher o saco de deputado. Eles financiam. São esses caras que vão fazer isso. Se a gente não tem o nosso lado fortalecido, aí o sindicato que era pra ter 10 advogados trabalhistas, porra, cortou dinheiro e vai ter que ter 5. Ele vai ter enfraquecido, é uma questão de lógica, pô. Você não paga, não tem dinheiro pra fazer o quê? Nessa lógica, é bom lembrar por que a gente tem no Congresso bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, né? Sim. Lá, bancada agora da arma, né? Por quê? Do boi nasceu porque a JBS financiou 300 candidatos a deputado federal. Botou grana na campanha dos caras. Antigamente podia a empresa fazer isso. Ela elegeu 120. A igreja, bancada da Bíblia, a igreja evangélica, é uma brincadeira que a gente faz. Eles têm TV, tem rádio, tem partido político, tem tudo, mas não quer pagar imposto. Sim. Porque ele é imune de imposto, como o sindicato também é imune de imposto. Então ele elegeu a bancada da Bíblia. Teve a bancada da bola, a CBF ajudou a financiar, porque teve um enfrentamento com a CPI, teve lá. Da bala, se você olhar agora, os donos de empresa de cartucho, munição, marca, financiaram uma porrada de candidatos. As ações da Taurus, em 2018, o Bolsonaro foi eleito, saiu o resultado, as ações subiam, cara. Foi Tá explicado, né? Na hora. Essa é uma coisa que tem que olhar.
Tem que olhar e ver, porque muita gente olha e não vê. Sim, total. Tem uma pergunta, muito dessa questão da reforma trabalhista que a gente viu, tem até uma nota do 5PD, que a reforma trabalhista, ela ajudou, colaborou, né? Não ajudou, mas colaborou, deu uma brecha na lei que com essas demissões em massa que a gente está tendo hoje. Como a reforma trabalhista trouxe isso, quais são as nossas ações, enquanto classe, que a gente pode tomar para que evitar dessa forma, as demissões dessa forma? Por exemplo, a gente tem as demissões, as empresas, elas podem falar que estão demitindo mesmo porque está tendo essa recessão econômica. Mas, quando saber que é exatamente isso, como se organizar perante essas demissões, assim, sabe? Você vê, se você está na empresa, estão dentro de um sindicato, não sei se você entendeu. A hora que a empresa toma qualquer atitude, a sua representatividade no sindicato, ele pode botar o dedo na cara do patrão, pode enfrentar o patrão. Porque a maioria dos trabalhadores vê no sindicato representando o patrão. Opa, vamos conversar. Então nós temos feito algumas reuniões com empresas que estão fazendo demissões de massa, que a gente consegue. Benefícios a mais, cada demissão. Homologação do sindicato, conferir todos. Vai homologar a sua demissão. Porque está discutindo já no Brasil há alguns anos. Agora o CPJ, você rodou, né? Vai ser demitido. Tá vendo? Você tinha Cara, nascido. isso 10 anos, mas vai ser. Em 95, porque em 94 a gente assinou uma convenção da OIT. Mas é diferente, meu. Os layoffs que estão acontecendo, essas demissões em massa das grandes empresas, quando bate no Brasil, vai ter que seguir a lei brasileira, não Quando sei o você que. vai para o CAGED, ele diz assim, tivemos Os superávit de contratados 400 não mil estejam trabalhadores seguindo. contratados. Porque teve 2 milhões de contratados e 1 milhão e 800 mil Não estejam sendo no mesmo ano. O turnover é muito grande. contratados pela Essa CLT. convenção, proíbe demissão e motivo. Em 95, o que faz o Fernando Henrique? Ele denuncia, ele diz, eu não quero mais essa convenção. E desde 95 está no Supremo Tribunal Federal, e agora está lá para ser discutido, se foi constitucional ou foi inconstitucional a atitude do Fernando Henrique. Ele tinha que mandar um projeto para o Congresso Nacional, ele diz isso, para dizer, olha, eu quero denunciar, não quero ter essa convenção no Brasil, o Brasil não pode ser signatário. O Itamar assinou ela. O Fernando Henrique tirou ela. E o Supremo sentou em cima, não discutiu. E não estamos discutindo se ela é válida ou não é válida, dizendo se o processo é constitucional ou não da maneira que ele fez. E aí já começam as notícias por aí dizendo, olha, isso aí não pode, não existe. Você vai nos Estados Unidos, os caras têm uma outra legislação, é de tudo diferente, cada um tem a sua. Ó, o CUE Essa código vai acabar aqui, com essa ó. história de demissão motivada. Quando perguntar sobre como podemos participar, você vai falar a respeito de comunicação fortalecer o tecnológica, sindicato, comunicação tecnológica, nada disso, entendeu? porque a gente pensa em fortalecer o sindicato, a gente quer ficar a par e participar da construção, não só contribuir anualmente para 54 pessoas da diretoria só comunicarem suas decisões. Agora, perto Poderia da elaborar sobre isso. ainda é um terço, um quinto, né? 10% da 15%, 20% da 30%. Então, 20%. É altíssimo. A média na Europa de filiados do sindicato é 7%. No Brasil está dando 12%, 14%. Então eu tenho uma boa média do CPD. Cada história da gente, entendeu? Agora, cada vez que vai mudando, vai saindo, a molecada não entra mesmo. A molecada já entra na história de trocar de posição, aquela porra toda. E tem um lance que é foda, que é a terceirização da atividade fim, que acontece bastante, e também empresas que se registram com outra natureza, né? Então você tem empresas que são de tecnologia, né? Mas que estão no sindicato patronal dela, né? A atividade dela do mercado financeiro, ou é da área de educação, é do comércio, tem muito do comércio por causa dos e-commerces. E aí Não, você não, 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 não. tá em comércio, é IBM no Brasil? E ele não vende nada no Brasil. Nada, mas olha, não a IBM já compra passou nada por da indústria, já passou por comércio, hoje é só serviços. Então lá em Hortolândia, né, o site da IBM lá, ela terceiriza alguns serviços com empresas da base nossa. Então senta aqui, Jânio, que a empresa dele, por exemplo, TOTOS lá que qual presta que é para o eles. jornada de 40 horas semanais. Hora extra 55, 100%. Eu sou da IBM, 44 horas semanais, hora extra 50%. É foda isso. Sacou? E você trabalha do lado de um cara, já aconteceu isso quando eu trabalhava no Walmart também, porque tinham consultorias diferentes, tipo, e acontecia muito, tipo, não, o cara não podia fazer mais do que 3 horas extra, tipo, tinha um monte de coisa, e outro cara virava à noite, e você tinha essa parada. Quando a gente põe aqui, jornada de hora extra, pode ter hora extra, 75%. Passou de 2 horas, 100%. Você sabe o que significa? Que a empresa vai controlar essa brincadeira, viu? Sim. Porque é caro, não vai botar mais um trabalhador. Então, fortalecendo o sindicato, seja em qual categoria, e você dá condições de fazer o enfrentamento. Por exemplo, para ir para Brasília hoje, uma perna de passagem custa R$1.800. Aí, mais dinheiro que você vai botar, você for legal. Agora vai levar um ônibus, o de ônibus leva 14 horas, 15 horas. Quer dizer, e você tem que estar no Congresso Nacional debatendo dados. Você tem que estar debatendo com o governo, com o ministro do Trabalho. Então, aí precisa fortalecer o sindicato porque ele tenha peso para isso. Então, eu acho que, para fazer a contra-reforma, precisa os trabalhadores estarem apoiando os seus sindicatos. E olha, dizer pra mim que o sindicato é isso, é bobeira. Monta uma chave e vai disputar o sindicato. Isso que eu ia falar. Não importa se você concorda ou não com a Isso é direção do outra coisa. sindicato, isso é outra parada. Isso é outra Você tem que ser filiado, irmão. Porque a única, é que nem a sociedade hippie. Por que não deu certo a sociedade hippie? Você sabe por que não deu certo? Você já viu vários filmes da sociedade hippie? Porque ela saiu da sociedade. Ela conquista. E não sobrevive. Ela começa a depender de todas as outras coisas. Então vai diminuindo, porque o resto continua funcionando. Você, pra mudar a sociedade, você tem que estar dentro dela. Poder, cara. Você tem que estar dentro dela. Dentro dela. Então você quer mudar o sindicato. O sindicato não é atuante, o sindicato não tem isso. Não, pode xingar quanto quiser o sindicato. Agora, pra modificar, você tem que estar afiliado nele. Até pra dizer o seguinte, o cara, eu tô pagando a contribuição sindical, todas as contribuições, eu quero saber a atuação do sindicato. Vai na Assembleia, né? E aí, se tem eleição, monta um time de disputa, toma o lugar dele. Perfeito? Você pode, não vai dizer que vai ganhar a primeira vez, pode até não ganhar, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que molha, né? E outra. Tiozão. Tem uma parada que é você não influencia, né, o sindicato só estando na direção dele. Você ir na Assembleia e propondo, né? Porque tem a nossa área, né? Ela é muito ampla, né? E por vezes o cara que tá na direção não sabe o que tá acontecendo na ponta também. Pode estar acontecendo um monte de abuso na empresa do cara que tá assistindo, que é uma empresa pequena, sabe? Porque tem empresas de 100 funcionários que movimentam bilhões de reais hoje, né? Tem umas paradas absurdas. E você tá ali no seu timezinho de 30 desenvolvedores e ninguém tá te vendo, irmão. E é isso, não é muito grande, tem 130 mil na base. O cara não vai te ver se você é filiado, você manda uma mensagem, manda um e-mail, falou, alguém cola aqui, liga, vai lá, pega ali no metrô Marechal, fica lá na porta esperando o neto. É isso, eu trabalho lá. E não só lá, mas é no seu sindicato. Se você é de uma parada do mercado financeiro, você deve ser desbancário, você deve ser
Mas entra no site pra ler a convenção coletiva, quais são os seus direitos, É o cara. mínimo. E se filia nessa porra, porque mesmo se você não concorda, você tem que ir lá encher o saco na É, Assembleia e para falar, a ó, Assembleia. mas esse negócio aqui. Mas, porque é o mínimo. Se você Não, pelo menos, né? Sim, sim. Senão você tá deixando decidir por você, e aí você vai ficar, porra, mó merda, meu sindicato. Reclamando do decídio o ano inteiro, E tá aí, lambendo o patrão, indo em almoço no Outback, do patrão, do chefe que você nem gosta, gastando dinheiro. Mano, o papo tá muito foda. Eu acho que tem muita pergunta também que a gente pode puxar aqui, começar, né? A puxar mais do chat aqui. Tem uma pergunta que eu tinha colocado aqui, de exemplo de uma matéria que saiu de Mandou a vez, letra. e ver se há uma maneira da gente trabalhar em cima desse problema. Que é sair uma matéria no portal do Bitcoin, que não é o lugar que eu costumo, não é o lugar que eu costumo seguir, mas é que apareceu. Não, é porque, cara. Ó, olha, ó. Não, mas é porque. Ó a saiu fonte de várias notícia. Todas referenciavam o portal. Então, assim, há uma questão informando de não, hein, fonte, tal, mas camarada. mesmo que seja hipotético. Mas eles tiveram acesso a uma carta e lá falava que o Nubank estava pagando seus ex-funcionários, então funcionários, após ali a demissão em massa, como uma forma de silenciamento. Então, se você não fizesse nenhum tipo de movimentação ali em rede social, ou se você não expressasse nenhuma reclamação contra a empresa, eles estavam pagando até 3 salários. Então você tinha mais 3 meses de salário ali e mais 3 meses de extensão do plano de saúde. Depende, né? Como eu falei, a fonte aqui não é, né, das melhores. Então, mas eu não sei, eu não sei. É ligado ao mercado financeiro. É, legal. Não é Mas isso? é porque realmente é uma fonte que referencia apenas um lugar, eu achei meio estranho. Mas mesmo se fosse hipotético, se tá acontecendo em algum lugar, esse tipo de ação, ela pode ser barrada pelo sindicato? Há alguma maneira de. Ou isso é ok, assim, como agora a gente tem a reforma que é tudo individual, esse tipo de. Porque eu vejo esse silenciamento como mais uma maneira de conseguir afastar, de comprar algo. Então. Eu até deixei Pra você ter uma pra ideia, procurar mais e. se você pesquisar, em 94, a Caterpillar comprava. Os trabalhadores, né, 500 quilos de porra. Então é isso. O dinheiro, ele acha que o dinheiro compra tudo. Né? Então ele tá dando não denuncie, não faça nada, não sei o quê. Por quê? Porque isso vai mexer com as ações. Né? Ele tem ações na bolsa, ele tem uma série de coisas, o nome dele, ele tem medo. Então, para não influenciar no negócio, dizer, se ele está demitindo, está acontecendo alguma coisa. E isso aí, de repente, oscila com seus clientes. Né? Opa, nego já vai lá, vou tirar meu dinheiro de lá. Porque aconteceu agora há pouco lá com o SBB. Não é isso o SBB? Vale do Silício? Ah, não, é do Vale do O que Silício. aconteceu? Os caras começaram a tirar, sim, deu uma sim. notícia meio esquisita e começou a tirar o dinheiro. Aí, de repente, quebra, porque eles não têm todo o dinheiro lá. Na verdade, você põe dinheiro no banco. Você acha que O Estado, mais uma vez, salvando os liberais. o liberal vai ter dinheiro para o governo? Quer Estado mínimo? Mínimo pro trabalho, né? Mas veja, ele avisou lá, estava tendo algum problema, o pessoal corre, é uma corrida de retirada de dinheiro. Como o dinheiro não tem todo lá, porque o que ele pega o seu dinheiro, que tá, ele deposita, eles não pagam pelo depósito, né? O depósito tá lá, ele empresta para você. Com isso ele ganha o dinheiro, como você fica circulando pagamento, fica tudo troca de papel, é contábil, brincadeira. A hora que todo mundo corre lá para tirar o dinheiro não existe. Ele tá. É um cofre vazio. Então precisa tomar cuidado. Então o medo desses caras, talvez, não chegou para nós nenhuma informação dessa, mas isso é possível porque a empresa quer se preservar de más notícias. Olha, está demitindo gente, significa que ela tem dificuldade. Por que ela está demitindo? Nos Estados Unidos, quando as empresas Big Techs começaram a ter problema na bolsa, porque estavam dando prejuízo, porque com a pandemia eles cresceram. Logo depois, deu a crise da guerra, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. O que aconteceu? A primeira providência dos grandes anunciantes foi cortar anúncio. Então, todos os portais, aquelas coisas todas, caiu a receita. Então, aí a bolsa cai, porque não tem receita, a bolsa cai. Então, o que é? Olha que loucura. Aquele que demitiu, a bolsa recupera mais rapidamente. Eles estão tomando alguma atitude, estão fazendo alguma coisa. O que não demitiu, leva mais tempo para recuperar na bolsa. Olha que maluquice. Esse é o capital que joga no destino da pessoa. É isso. O investidor quer saber de ganhar. Aí subiu o juro nos Estados Unidos. Ele tira das startups, que é risco, e vai pro que é aquilo que ele disse, que é seguro, né? Ele tá aqui. Que é a divisão aqui das empresas que, a maioria das startups, não sei, acho que 100% da startup tem investidor, né? Porque tem uma startup e tal, tem um anjo, aí muitas vezes investidor de fora. Anjo, né, mano? Mas é verdade. Mas é verdade. Mas Na hora que sobe o juro aqui do Banco Central, nossa, o juro, a taxa de juros que amanhã ele tá contra essa porra, tá 3,75, é o maior juro do mundo. Um absurdo. Você subir a inflação, dá quase 7%. Paraíso do especulador. Aí o cara, pô, vem aqui, pô, é dinheiro que você não perde. Esse dinheiro não perde. Sem fazer É nada. o governo, é título do governo, né? Você tá comprando título do governo. Então os caras vêm aqui, pumba. É uma forma que eles acham pra trazer dólar para o Brasil. E aí você tá achando que vai crescer com o dinheiro dos outros. Cara, essa coisa não, você se afunda. Antes de caminhar para o final aqui, a gente já está fechando o tempo aqui, mas eu gostaria de trazer 2 pontos. Não sei se faz tanto sentido, mas eu acredito que nós, como trabalhadores de tecnologia, estamos na ponta disso, que é sobre o capitalismo de plataforma e esses novos trabalhadores, os empregadores de aplicativo, e essas pessoas também que estão fornecendo os dados para as inteligências artificiais, então essas fazendas de dados, como que a gente, como trabalhador, como sindicato, vê essas novas classes de trabalhadores, como que a gente pode, através da revogação da reforma trabalhista, ou de uma nova reforma trabalhista, que vise esses trabalhadores, lutar por eles, lutar pelos direitos deles, lutar pela saúde deles, direitos básicos de trabalhadores mesmo, sabe? Pô, aí eu vou cacifar aqui, vocês. Esse ano que passou, eu fui delegado dos trabalhadores na OIT. Convenção da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, aqui em Genebra. E todo ano tem a convenção da OIT, que é onde são geradas as convenções internacionais do trabalho. O que é isso? É a regra geral para o mundo. Quando eu falei da convenção 58, por exemplo, que gera que não pode ter demissão sem causa justa. Então, leva anos lá. No ano passado eu fui delegado representando os trabalhadores do Brasil. Então, a minha fala, Leva anos para alguma porque coisa eles vêm desde se tornar efetiva vindo de lá. nós discutindo trabalhadores de plataforma. Tá? Aí, muita gente não sabe, né? Mas existem 2 tipos de trabalhadores. Um é o de localização, e é isso que eu acabei de falar, empregador ou motorista aplicativo. E outros somos nós, galera. Não é só tem todo negócio, tem tudo. Isso que nós estamos fazendo aqui é web, não é isso? Então tem aqui estúdio, tem não sei o quê, tem publicidade que sustenta aqui, que tem de blogueiros que ganharam muito dinheiro, isso tudo está aqui dentro. Então olha aqui, o Monarca falou aquela merda lá, né? Você viu o que aconteceu com ele, né? E aí, então eu propus que se criasse uma convenção internacional que regulasse o trabalho de plataforma. E no Brasil nós estamos discutindo isso também. Mas já tem uma lei para isso, a CLT. A nossa visão, a visão da CSB, do CNPD, é botar para dentro da CLT. Eles acham que eles são os donos do negócio. Não são. Esse cara bateu a moto, caiu, foi assaltado, ele não tem nem seguro na moto. Ele cai, se quebra. O que tem mais é moleque morto ou que ficou deficiente físico por causa do acidente com a moto, porque ele ganha uma taxa tão pequena, R$6 por entrega.
ele precisa fazer muitas entregas para poder dar um valor razoável. Então não tem que pagar. Eu já vi cadeirante entregando pizza. Sim. E os posts do LinkedIn, né? Escola Escola Coisa que você vai. Isso aqui é uma narrativa. Dizer, eles querem ser assim. Sim. Cacete. Então nós propusemos para o governo, e faço parte da comissão, o presidente central, que está discutindo isso no Ministério do Trabalho. Primeiro, vamos regular as plataformas. Elas não tributam aqui, velho. Você viu a ameaça que ela fez, a Uber fez aqui em São Paulo? Essa sai. Ó, não, ela chegou o seguinte, eu vou botar táxi de moto. Mototáxi. Você consegue imaginar São Paulo como uma cidade do interior? Eu até consigo admitir. Na marginal. Se morre trabalhador, entregador morre. Imagina o cara que não tem experiência, você botar o capacete, pegar uma carona com o cara pra pagar pra levar. E aí, uma curva, você sabe, o cara que pega o táxi não sabe. É isso? Então precisa primeiro regular o trabalho desses caras, que são os ganhadores do dinheiro. Eu já vi trabalhador de aplicativo, motorista de Uber, por exemplo. Não é Uber, mas tem vários aplicativos. E que a Uber ficou com 53% na receita dele. Então se ele ganhava R$10 na corrida, ele recebeu 4,70. Então é uma loucura. E esse valor agora é variável. Antes era taxado, era tipo 30%. Agora não, de acordo com o horário do dia, dependendo de como tiver a demanda e a procura, o povo faz um cálculo algorítmico e aí, pum, agora a taxa tá em 50, agora tá em 40, agora não sei o que. Precisa regulamentar isso aqui. A primeira coisa é regulamentar o trabalho dessas coisas. Como é que esses caras vão ser no Brasil? Porque são muito abusados. Ameaçaram o governo de ir embora. Já fizeram isso na Espanha dançaram. Na Suíça eles estão proibidos. Sim. Tá? Segundo, é você criar a questão da categoria, né? Os trabalhadores, como é que você vai regular? Isso é importante, você ser. E por último, os direitos das convenções individuais. Por exemplo, o que são R$6? Qual é a jornada de trabalho? Qual é o seguro de acidente? Qual é isso? Qual é aquilo? Fazer como você tem aqui, você entendeu? Se você é trabalhador, tem isso. Você sabe qual é o piso mínimo, você sabe qual é a sua jornada. Se você ficar acidentado, o que vai acontecer? Aqui eles não tem nada. Nada. Então eu já vi cara fazendo arrecadação, porque teve um cara no Uber que teve um acidente e ele morreu no acidente. Então perdeu o carro e perdeu a vida. Como é que ficou a esposa e os filhos? Tem que fazer vaquinha pra pagar enterro, cara. Porque eu vi algumas Certo, vezes. essas coisas. Então são 3 níveis. Primeiro, regular o trabalho das plataformas. Segundo, regular o trabalho das pessoas. E por último, os direitos próximos, que são as convenções. Então, eu acho que é por aí que a gente vai resolver. Eles são contra. Nós temos discutido com os trabalhadores. Eles dizem, não, a gente quer resolver o problema da receita nossa. Nós quer receita. Bicho, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu botei meu filho na escola porque eu achava importante ele estudar. Não que ele quisesse estudar. Então daqui a uns anos você vai ver que isso de você estar dentro de um trabalho formal, essas coisas todas, você pode até criar hoje. Você tem autônomo, não tem? Motorista de táxi não é autônomo? Não é isso? Você pode decidir ser autônomo, mas aí vai criar a figura do autônomo, vai ter o sindicato dos autônomos, táxi tem sindicato de táxi. E negocia com a prefeitura, negocia com O coisa. greve do taxista foi forte, Por quê? Porque a tarifa está ruim, a questão da fiscalização, andar no corredor ou não andar no corredor, não é isso? São essas coisas que precisa ter. Então você pode ter o seletista ou não pode estar do jeito que está na mão dessas empresas. Torço pra galera dos aplicativos virar seletista, mas não acho que eles são profissionais de TI, velho. Os carros de aplicativo, no geral, os carros de aplicativo aumentaram o trânsito na cidade de São Paulo, porque não tem regulação, você não tem um limite, você tem um limite de táxi. E é uma concorrência desleal também, né? É uma concorrência desleal, o cara pode cobrar o quanto ele quer do trabalhador. Ele porque não é um Quebra deve, volta pra nós, velho. E para além disso, é civilizatório, é um passo civilizatório você ter o mínimo de direito, você não deixar ninguém nessa sala vai saber falar o nome do Uber, o nome do dono da Uber. Não sei. Né? Porque é esse negócio, essa entidade, né, que reina. O cara trabalha pelo aplicativo, ele não trabalha nem com uma pessoa, ele não consegue nem odiar alguém. Quando ele tem que xingar, ele não consegue nem xingar o cara. Esse capitalismo que é abstrato ali os poderosos, né, do bagulho, cara, você nem sabe quem é o cara, né, e a materialidade dele vai se dar só sob a opressão. Tá ligado? E isso é muito foda. A gente precisa, né, não dá pra viver numa civilização que o cara morre, né, trabalhando para uma empresa, e essa empresa fala que ele não trabalha para ela, essa é a primeira coisa, ele é um parceiro de não sei o quê, ela se joga o corpo para fora, né? Se organizem em torno de algum pra enterrar um pai de família, irmão. É isso que a gente Isso não tem a ver com posição política, não tem a ver, isso é civilizatório. É um mínimo de civilização. Tá estão voltando ao que era antes da Revolução Industrial. É isso, Não, antes da Revolução Industrial, aquela maluquice que era a exploração. Crianças trabalhando, aquela coisa Eu toda. tenho uma pergunta que tá realmente nos finalmente, né? Já passou do horário, Essa é a última pergunta. mas é que é uma pergunta bem interessante aqui da Pamitosa. Governadora do Arkansas declarou que, meu, criança pode trabalhar, velho. Mais minorias no geral. Estados Unidos tá curtindo essa ideia aí. Tem os pirraia pra ir pra A fábrica. gente sempre procura trabalhar, inclusive a gente tem uma tarefa dentro do sindicato, trazer mais mulheres para a diretoria do sindicato, organizar o sindicato, dando exemplo tendo mulheres. É muito mais complicado, né? Porque a mulher, você sabe, judiada da validade, tem que ir pra jornada, aquelas coisas todas. O marido fica enciumado que ela tá no sindicato, ela tem que fazer assembleia, tem que fazer essas coisas todas. Mas na categoria, a gente tem tido algumas parcerias com ONGs que lidam com o problema de mulheres, no sentido de formar mulheres para a área de tecnologia da informação. Fizemos até uma vez lá uma ONG que pegava crianças, mulheres, meninas, 9, 10 anos, e ensinava a programar, para fazer uma P, para já começar a induzi-las a ir para a categoria. Eu acho que é mais nesse sentido, cada vez mais vai influenciar. E toda vez que eu levo uma reivindicação de mulheres, licença maternidade, ou auxílio creche. Será que tem a ver com o machismo da área? Será que tem a ver com outros fatores? O fato das mulheres não estarem tão interessadas? E eu já vi em comissão de negociação patronal, as mulheres da comissão patronal serem contra direito para as mulheres. Veja como esse problema não esteja nelas, né? Há uma ideologia. Mas a gente sempre procura. Se você olhar aqui o que tem de coisa para mulheres aqui dentro, muito interessante. Tem uma última, até porque eu fui código. Ele mandou muitas perguntas. Pode ser, menino. Mas pode mandar todas que a gente vai responder. É assim, não, seria muito legal ter a resposta, porque tem bastante coisa muito foda aqui pra responder, mas eu vou pegar uma Ou então marca outro dia para nós. Queria ver. Sim, vamos fazer, pô, parte 2. A pergunta dele é onde acontece a divulgação das assembleias, como funciona e quem pode participar? São 2 lugares. Primeiro, nos jornais. Por exemplo, a gente está chamando uma assembleia dos trabalhadores da HITS, da Quintas e Resource, para agora quinta-feira às 10 horas da manhã, por causa dos problemas que está tendo lá. Então a gente publicou um edital que a gente vai chamar uma greve para essa empresa que estava. Então a gente vai chamar uma greve. Então a gente publica no jornal que tem que dar legalidade, tem uma lei de greve. Você não pode fazer uma greve, eu quero fazer greve. Não pode. Não, senão sabe o que acontece? Essa responsabilidade gera demissão por justa causa. E te queima para toda a sua vida com todas as empresas. Então nosso papel é orientar, que tem todo um processo. Você tem que publicar um edital, depois tomar a decisão, comunicar a empresa, divulgar na imprensa que você está nesse dia, e aí 3 dias depois, 72 horas depois, você pode fazer.
Né? No site, no site do Código sindicato, mesmo. no site do sindicato. Tudo, né? E agora eles criou até um Tem que seguir esse maluco, velho. O cara é fera. e ter os hábitos do sindicato e todas essas coisas. Então, quem pode participar? No caso, por exemplo, isso que eu falei agora da Quintas, quem vai participar são só os trabalhadores da Quintas, o que interessa diretamente a eles. Agora, quando é a Assembleia Geral, por exemplo, fazer uma pauta de negociação, todos os trabalhadores, filiados ou não filiados, têm direito à voz e a voto. Isso é uma Pô, merda. muito foda, eu queria deixar claro pra galera aqui. O Código até falou aqui, pô, que eu não, Ó, gente, não responderam assim, agora no cara. Twitter, mas assim, pra todo mundo, a gente anotou as perguntas aqui, o Gu tá fazendo esse trampo ali do lado. Então, assim, a gente pode responder isso, né? Pode responder isso, a gente pode tentar também. E posso vir outras vezes, Isso, viu? pode, Ó, por favor, boa. tá muito aberto. Pô, aqui pra conversar. Esse papo também, o Junel também, Isso pode aí. mais aí. Então, Ah, eu só ia direto agora isso aí. todas as perguntas Esteja a gente aí. vai responder de alguma forma, e outros. Quem quiser conhecer o sindicato, Avenida Angélica, 35. Chega lá e fala, vim conhecer o sindicato. Tem diretor, tem uma área de assessoria de imprensa que cuida. Esse espaço é importante. Tem que ir lá conhecer, porque aquilo é 130 mil avos que todos os trabalhadores têm, é dono daquilo. Uma pergunta, tem auditório lá no Tem um auditório de 100 lugares Ah, e um outro de 40, são dois Seria auditórios. ocupar o espaço do auditório para eventos, palestras. As ordens, Isso, Já é, ó já lá, é. ó lá. Evento deve, Bora nesse- ocupar o Mas já sindicato, tem uma galera. ONG que distribui Demorou. equipamento para jovens da Falou periferia tudo. para poder trabalhar. Eles fazem distribuição lá no sindicato. Da hora. E a gente já fez essa programação de Isso mesmo. pra meninas. Então, ou seja, pediu, tendo a disponibilidade, A gente vai aparecer. Bora organizar uma sessão de assistir One Piece, João Carvalho e Load lá no sindicato. Eu acho que não, eu acho que vocês deixam um recado final. No auditório de 100 pessoas deles. O menino da Mesa do Pet, ele deve estar cansado já também. Aí, ó. E se vocês quiserem deixar os recados finais pra gente finalizar, é isso. Fique à vontade. Bom, puta, agradecer, né, cara? Agradecer, obrigado, Neto. Esse menino quebra devs, menino é da hora demais, a gente já é parça de uns dias já. E, cara, pra quem tá assistindo, é isso, né? Tipo, a vida não tá boa, né? O pouquinho que você ganha mais de hora extra aí, não tá pagando Sinfotril, Estalopram, Cetralina, Venlafaxina, psiquiatra, que o convênio não cobre. Vamos se atentar, né, mano? Vamos se organizar, a solução dos seus problemas não necessariamente vai se dar só no campo individual, é importante se comportar como classe. Você é trabalhador, não importa se tem um ou outro zero a mais ali, né, do lado direito no contra-cheque, você ainda é peão e você vai estar sujeito à demissão em massa, você tá sujeito a um monte de coisa. Então, se não se organizar, fica mais difícil. E também pra trocar ideia, minhas redes estão ali nas redes do Quebra-Dev, você clica lá e vai achar e a gente troca uma ideia. E sozinho não sou importante, não. Segue os movimentos sociais, segue os sindicatos, as organizações políticas. Sozinho a gente só fala merda e troca uma ideia, mas junto é o mais importante. Sigam os movimentos. legal, adorei tuas ordens, se perder das ordens, o auditório das ordens, você também que todo momento aí, todas as ordens, pá. Agradecer e tô pronto pra voltar, viu, velho? Pô, Pra demais, você não tem problema E nenhum. quero dizer que até criaram uma hashtag aqui, Antônio Neto no Quebra Dev, e falaram que vão colocar as perguntas lá. Então, assim, já tem uma hashtag, compartilha aí. Legal. Vai ser oficial, Antônio Neto no Quebra Dev. O Fábio colocou aqui. Legal. Já Já o João Primeiro brincou aqui, nem o psiquiatra tem essa Hashtag Antônio Neto no Quebra-Dev Twitter, pagar galera. pelo menos 30% do plano de saúde. Pelo menos, o mínimo de Fazer 30%. Tem coisa que paga difícil uma lá. doença, tem coisa que paga 70%, tem coisa que já negocia direto com as empresas. Mas no mínimo, 30%, que é uma coisa bastante razoável no plano de saúde, que hoje em dia é um dos principais custos de cada família, né? Mas quero dar as ordens pra vocês, várias vezes adorei o programa, e tenho respeito muito grande do trabalho de vocês, viu, Gás William, o Marquinhos, o Facebook, quero ver que você fica umas coisas lindas, né? É bom, hein? Gustavo, As o fotos. Sérgio, aí, viu, Sérgio? Né? E ó, Pedrinho cuida do chatbot, ele ajuda bastante lá, ele, o Vitor que não pôde vir, que tem a prova na faculdade hoje, então tem uma moçada boa na área, que fica ele, as assembleias, ele abre a sala, fica acompanhando. Isso aí, né, galera? Estamos lá pra isso, é o sindicato de tecnologia, então você tem que utilizar a tecnologia, E nada- as redes sociais, essas coisas. É óbvio. Nada mais relevante sairá desse papo. Vocês sabem disso quanto vocês são limitados na questão financeira. Mas dentro da possibilidade, estamos juntos para fazer parcerias pra valer. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Pessoal, valeu todo mundo aí do chat, contribuiu, todo mundo tá assistindo a gente. Um abração pra todo mundo do chat, isso é muito importante. Negócio de chat, Esse aqui Twitch, é o chat mais que foi mais movimentado desde quando a gente começou as lives aí. tá vendo? Você viu o que você fez aqui? Ó lá. Incrível mesmo, valeu galera. Isso aí. Tamo junto. E a próxima, 15 dias, é nóis. É isso, muito obrigado aí, todo mundo que esteve presente, muito obrigado, Antônio Neto. Todo mundo tá interessado em mudar a realidade